Olha, pelo menos parece que o sol está brilhando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, um novo palco livre. E a nossa estrela da noite é quem? Ana Sanches com Z. Não confundam que ela não gosta, Por favor. por favor. Ana Sanches é facilitadora do Access Consciousness, mora atualmente em Washington, D.C. e também é tradutora do Access Oficial e já traduziu vários livros que vocês conhecem. A Dama, O Lar das Infinitas Possibilidades, vai me lembrando aí, Ana. O Bebê, Unicórnio, Não, o bebê Poeira Estelar, Poeira Estelar, que mais? as Que mais? projeções, os pés júnior, projeções, Sim, expectativas, expectativas, rejeições, separações e julgamentos. já facilita. É, É, e agora, um livrinho muito romance que a Ana pegou, né? Um romance maravilhoso do super, Axis, super leve. super leve, como a gente. Brincadeirinha, viu, gente? Brincadeirinha. Esse livro Brincadeira. é pauleira, E como que ele mas chama em inglês e como ele vai chamar em português, Ana? olha, em inglês ele chama Living Beyond Distraction. Agora, Uhum, em português, por enquanto, está sendo uhum, chamado de Vivendo Além da Distração. Eu não uhum. sei, estou pensando, me dei opiniões, porque ainda está, né? Eu terminei a tradução, já foi para a revisora e vai voltar para mim, então aí a gente bate o martelo em algumas coisas que ficaram Dá assim, né? tempo de mudar. É, eu diria, não sei, para mim está me vendo mais a energia de vivendo além das distrações, Uhum. porque esses implantes são vários, né? Sim, São todos distrações sim. para tirar a gente, entre De estar aspas, do presente, né? caminho, de estar Aproveita. presente na nossa vida, de Sim. estar é, é, vivendo de verdade, né? Se vocês viram, o Daniel, acho que fez um vídeo essa semana, que ele põe a pergunta assim, que eu traduzo essas coisas também, às vezes eu traduzo vídeo, e ele botou a pergunta assim, se eu, es- se eu estivesse vivendo de verdade, o que eu escolheria? Né? Ele conta uma história de que ele estava lá na Austrália, e quando ele vai para a Austrália, ele anda naquele e-foil e anda de jet ski, não sei o quê, mas ele estava tão cansado que o que ele queria era dormir. Então ele foi para a pergunta, né? Ele queria ficar dormindo, queria tirar uma soneca, e foi para a pergunta, né? Se eu estivesse, é, a- eu não sei se eu estou falando exatamente com as palavras que eram, mas vocês vão receber o e-mail, vocês vão ver. Ou vai lá no vídeo que tá já com legenda feitas aqui por mim e pela nossa amiga Graça. E ele disse assim: se eu estivesse vivendo de verdade, o que eu escolheria, né? Vivendo de Então, verdade. para ele ficou assim, pá, se você quer realmente, se você deseja estar vivo, você vai escolher dormir ou você vai escolher andar de jet ski, Uau! Muito né? Então, interessante. bem por aí. Então ele falou assim, no final ele falou assim, quer saber? Nem que eu durma nessa porra desse jet ski eu vou assim mesmo. Nem que eu pegue no Sim, sono. Então, tem coisas que são, né? sim. Tem coisas que são assim. Por isso que a gente vai para a pergunta. Sim. E para quem tá a primeira vez aqui, eu sei que até ó, o Celso convidou sua amiga, né? A Dijane, não sei se é a primeira vez que está recebendo alguma coisa do Axis aqui. O que são implantes distratores, Ana? Porque, né, a gente fica falando pra gente é comum, mas para muita gente que está aqui pode ser que é a primeira vez que está escutando essa palavra. E o Eu que vou é até pegar isso? o nomezinho deles aqui em português. Uhum, São as coisinhas assim, vamos dizer, né? São os comportamentos ou os vícios, vamos dizer, que a gente usa para realmente não estar presente, né? uhum. E isso não é que a gente está escolhendo, sim, a gente está escolhendo, mas a gente está escolhendo isso de uma maneira inconsciente, né? Sim, Porque ninguém faz isso porque quer.
Mas é porque tem aquela programaçãozinha, Sim. né? Eu tenho aqui em português, se Bonita. você quiser, viu? Se você Até quiser. tá aqui, tá aqui na minha Então frente. Eu tá. tô falando com vocês, mas eu tô com o arquivo aqui. Então Beleza. são eles: Vamos lá. raiva, ira, fúria e ódio, acusação, vergonha, remorso e culpa. Uhum. Pontos de vista viciantes, compulsivos, obsessivos e pervertidos. Amor, sexo, ciúme e paz. É, amor também, gente. Não se surpreendam. Vida, viver, morte e realidade. Medo, dúvida, negócio e relacionamentos. Então, essas são as criancinhas aí que ficam puxando a mão da gente. Sabe quando criança fica assim, mãe, quero isso, mãe, quero isso? Então, essas são as criancinhas que ficam puxando a mão da gente, dizendo assim: não, não, olha para aqui, não olha para lá, não, olha para cá, olha para cá. Ou seja, então, quando você tem medo, por exemplo, né? Você está com medo, o que que é isso, né? Se Um não uma implante. coisa para te distrair de você fazer uma escolha que de repente vai ser algo grandioso, vai criar mais para sua vida, né? Sim. E eu adoro contar historinha, viu, gente? Pode Sou a pessoa contar, das pode contar. historinhas. Eu sou uma contadora de histórias e eu acho que por isso que Acessamos esse negócio também nessa sessão. é, eu sou uma contadora de histórias. Então, eu pedi para traduzir esse livro, né? Geralmente não é assim que funciona é, no Access, né? A tradução do Access. Geralmente uma coordenadora pergunta se a gente está disponível e tal, escolhe a gente, né? Mas esse Uhum, livro aí foi diferente, né? Porque eu já tinha lido esse livro há um tempo atrás. E foi assim, logo que eu entrei no Axis, eu acho que eu não captei totalmente. Que agora, quando eu fui traduzir e comecei a ler, eu falei, gente, tinha isso nesse livro? Quando eu li, eu acho que eu não entendi E muito. foi um Não, não livro caiu. muito muito doido, né, eu acompanhei inclusive É, os seus momentos, né, e eu acho que, assim, é o que você falou, né, eu acho que você vive aquele livro enquanto você está traduzindo, porque no Axis os tradutores eles traduzem energia, né, aquelas palavras ali. Então são muito é, especiais os livros do Axis, porque não são livros comuns, eles são empregados uma energia, né, de classe, né, Ana? É uma classe, né, que o os Gary livros fez, né. são facilitadores, é isso que eu diria, É. sabe? Os Uhum, livros facilitam vocês. E assim, bom, tem as duas histórias. Tem a historinha do lar, né? O lar. Eu vou contar para vocês aqui a historinha do lar, porque essa é uma historinha de vale a milagre, né? pena, vale a pena, Vale a vale a pena, pena. não é? Vale. Então, esse livrinho maravilhoso que está aqui, né? Que eu acho que, não sei se vocês conseguem ver por causa desse Acho que fundo não. aqui. Ao Lar das Infinitas Possibilidades, do Gary Douglas. Então, esse livro foi um tremendo presente. Eu não tinha lido esse livro ainda, não sabia nem o que era, né? Uhum. Então, quando eu traduzi esse livro, aí eu vi tanta coisa assim que, hã? Como assim? Hã? Não entendi o que é isso aí, não. Como é? Como é? E uma coisa que pegou muito para mim, eu fiz uma live com a Elo, Uhum. foi a questão de você se comprometer com a sua própria vida, né? Que é uma coisa que a gente, pelo menos no meu horizonte, não estava. Eu não sabia o que era isso. Eu Uhum. nunca tinha pensado nisso, né? E com certeza eu não estava comprometida com a minha vida, né? Então, aí aí por isso eu vou fazer a ligação aqui com os implantes, né? E aí você entra num negócio, você sai, sabe? Não tô dizendo, não tem nada errado nisso, não, gente. Uhum. É assim, de repente não está no momento, mas é porque você não está com comprometimento de realmente criar uma vida melhor, sabe? Porque na hora do vamos ver, você fica naquela, ai, mas será que isso é para mim mesmo? Ai, Será que eu mas dou será que isso? conta, Será né? que eu dou conta? Será que não é muito? Será que isso? Será que é aquilo? Né? Então, é bem por aí. Então, eu comecei a ver essa questão do se comprometer com a sua vida, comecei a fazer perguntar para o universo, o que é isso, né? O que é se comprometer com a sua vida? Isso foi uma das coisas que eu perguntei muito. Na época até eu estava fazendo o David Cubes, ele fez aquele sinal, Heloísa, faça, né? É o livro Como Se Tornar Dinheiro, né? Preciso Que fazer esse aquilo é clubinho ali. mágico. Eu já fiz aquilo várias vezes
O Gary disse que quando a gente faz 100 vezes, a gente fica milionário, algo assim que ele falou. Sei lá, eu já fiz tantas vezes, não Eu quero contei se tem ficar, eu 100 vou não. fazer, eu E vou fazer. vamos fazer mais, porque cada vez é diferente. E eu até falei para ele, porque nessa época eu estava traduzindo o livro, e foi muito interessante eu ver uma parte que falava de dinheiro, e não me lembro qual era o parágrafo, posso até procurar depois, vou mostrar para vocês, mas assim, eu comia a palavra dinheiro, vamos dizer assim, né? Tinha não sei o que lá e dinheiro, não sei o que, eu esqueci do dinheiro. Que interessante, Eu, né, Ana? que interessante isso, não? Eu fiquei olhando, "Ah, que interessante, né? Passou na mão da revisora, Camila, Uhum. ela não viu que eu tinha Não, comido. também, que você tinha comido dinheiro. Só as três que estavam ignorando o dinheiro. Aí passou por uma terceira revisora, a Graça, que E também não essa, viu. não, também, eu ia falar, e essa sim, não. Ela não viu. Mas quando voltou para mim, não sei, eu acho que aí alguma coisa já estava abrindo para mim, Sim, né? Aí eu falei, gente, eu fiquei comparando os dois parágrafos, eu falei que está faltando isso, olha o que dinheiro, interessante. né? Que interessante isso para olhar. E eu até mencionei isso para o David na classe. Aí ele falou assim, ele me facilitou e falou assim, né? E que relevância tem isso? Você não achou que estava faltando? Você conseguiu ver que estava faltando. E de Mas assim, repente toda a galera reunida, toda a galera estava alinhada, né, com você na sua realidade presuntiva sobre tudo isso, exatamente. Exatamente. né? Então, isso foi uma historinha. Isso foi uma historinha, blá, 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 passou. A gente, quando traduz, e esse livro, para mim, olha, mudou, eu não sei, me facilitou muito, né? Uhum. Logo nesse período também foi quando eu fui para o Fundamento Global em Praga, ano passado, né? Aham. Essa mesma época, fazendo um ano agora, e foi uma outra história, cara, que no dia de eu viajar, eu ia sair daqui, tipo, tinha que sair de casa, tipo, umas, sei lá, meio-dia por aí, que meu voo, acho que era 3 horas da tarde, alguma coisa assim, e eu fui de manhã cedo comprar uma pasta de dente pequena para eu levar na viagem. A Sim. farmácia fica aqui, a drogaria fica 5 minutos andando a pé daqui de casa. Cansada de ir lá. Gente, eu saí caminhando para ir, me deu um jeito no joelho, naquela caminhada. Eu não sei, não caí, não tropecei, nada. Andando, sabe quando o joelho estala? Sim. Parece que ficou fora do lugar. Eu disse, gente, o que é isso? Não Um conseguia andar. um Eu não deslizamento conseguia, compensatório, né, praticamente, é o processo corporal que você fez. sei lá. Eu sei que, olha, para eu voltar para casa, 5 minutos, eu vim me arrastando. Eu falei, gente, como é que eu vou viajar assim? E foi uma E história, foi? sabe? Fui, eu falei, isso não vai me parar, não. Que isso? Eu tô com tudo. Isso, porque aquela viagem também para mim foi sabe, foi um além também, né? Foi Sim, um sim, além. Eu ter escolhido a classe enquanto estava sem trabalho, toda uma historinha por trás disso. Então, escolha é escolha, gente. Por isso que a é gente fala, verdade. escolha é escolha. Escolheu, o universo põe tudo no teu caminho, não interessa, com Tudo. o joelho doendo ou não, Com né? dinheiro, sem dinheiro, né, Com vai dinheiro ou conseguindo sem tudo. dinheiro. Então, até quando eu cheguei lá em Praga, eu falei com o David, eu falei, nossa, mãe, obrigada por aquilo e não sei o quê, né? E estou aqui, mancando. Eu tive que pedir uma cadeira de roda no aeroporto, porque eu não conseguia andar. O aeroporto é muito grande. Nossa. A moça olhou, eu não ia nem pedir, a moça que fez o check-in olhou para mim e falou: Você não quer uma cadeira de roda? Eu falei: quero. É E porque o fui aeroporto assim. demora, né, tipo, para você Não, é e depois grande. ainda parei no aeroporto de Frankfurt. E lá, cara, esses aeroportos da Alemanha, tudo tem escada. Imagina, eu dava tudo para não descer uma escada, não Ana, eu acho subir. que você criou isso para você ser levada de cadeira de rodas, será que não? Eu pensei nisso, eu falei, meu corpinho queria bem ficar sentado na cadeirinha de Eu roda, né? acho. E Foi alguém só te para ir. levando, assim. E alguém me empurrando aquilo, eu me senti a rainha com aquilo. Passei na frente de todo mundo no É, avião, você porque queria estava ser tava me prioridade. arrastando, né? Aí
fui lá na frente e falei: "Eu não posso ficar esperando não, você passa na frente". Passei na frente de todo mundo, né, e foi tudo assim, né, mágico. E só para encurtar a história, e voltei de lá sem essa dor, né, claro. Sim. Voltei de lá andando normal, na boa, tudo certo. 4 dias depois, estava tudo certo, sem problema nenhum. Com o facelift no final, que foi a coroação, eu saí da maca sem dor no joelho, sem Como nada, pode melhorar né. ainda mais. Como pode melhorar ainda mais, mas foi muito interessante. Então isso foi uma coisa. Essa viagem já foi tipo assim, escalar uma montanha para mim, porque teve Uhum. essa dificuldade que eu veio de não sei de onde. Tudo isso E o aconteceu quanto na a gente época. cria isso, né, o quanto a gente cria isso o tempo todo, né. Você de repente você decide fazer Exato. algum curso, aí seu carro quebra, você é assaltado, o seu É, cartão cai maior bloqueia. temporal, aí você não pode sair de Ó, casa o porque tá neto chovendo. a gente teve um caso aqui, o neto resolveu fazer fundamento no Rio de Janeiro. Meu marido, ele não fez ainda fundamento. Ele falou: "Vou fazer Ai gente, que fundamento". Falei: vergonha. "Que vergonha". "Então vamos, neto". O que aconteceu? Ele, quebrou o dente. 2 dias antes, uma dor insuportável. Foi no dentista É, e falou: "Olha que bom, agora eu vou mesmo assim com o dente para o fundamento". O que aconteceu? O pai dele quebrou o fêmur. não era suficiente o Não era o dente. suficiente o dente Não. dele quebrar, ele quebrou o fêmur do pai. O pai foi hospitalizado, operou ontem, passa bem. Mas enfim, olha só, se Ah, a gente não tá na consciência, a gente não percebe as é, coisas que a gente acaba criando. E não adianta falar assim, ai, não fui eu que criei. O Neto falou, imagina meu dente, meu pai, eu fiz alguma coisa. Não. é. Mas é baseado nas suas realidades presuntivas, no que você tá pensando, que impede você de chegar àquilo, né, Ana? Que é o que você falou da pasta É, de não, e dente. olha o outro lado da moeda, olha como nós somos poderosos. A gente Uhum. cria tudo isso. Então que tal usar toda essa potência para criar, sabe, agora eu inventei um Dinheiro. um um mantra aqui para mim, sabe, toda vez que eu Fala. tenho um pensamento negativo, eu falo assim: "Ai, ganhei US$ 5.000.000. Nossa, ganhei US$ 5.000.000, caramba, ganhei US$ 5.000.000". Vai Então, reclamar, você sabe, fala isso. não é? Porque a gente fica reclamando sem notar, a gente fica, né, batendo naquela mesma tecla, criando aquela mesma coisa. "Ah, então é assim? É, Então eu vou ficar repetindo. Ganhei acabei de ganhar US$ 5.000.000. Gente, acabei sim. de ganhar US$ 5.000.000. E agora? O que eu faço?", Sim. Tá escutando, né. né, neto? Que fica falando. Eu corrigi ele hoje, porque ele fica falando toda a minha cachorra, ela come a Hã. ração dos gatos. E a gente já conversou com ela sobre isso. Mas ela é um Você não é segundo, gato. um Desculpa, você não segundo e ela come toda a ração do gato. Daí o neto toda vez ele fala: "Não vai comer, essa cachorra vai ter câncer, não pode". Eu falei: "Neto, ó, para de falar isso. Pode POC em tudo isso, na verdade, não olha, pode falar isso". projeções. Olha as Projeções, projeções. expectativa, né. Ele falou assim: "Mas é verdade". Eu falei: "Tudo bem, se é verdade, se todo mas não fala isso". Então, você vai substituir, né, você vai falar: "Acabei de ganhar US$ 5.000.000, a Amanda comeu a É, ração ok, novamente dos acabei de ganhar gatos". US$ 5.000.000. Nossa, US$ 5.000.000, acabei de ganhar US$ 5.000.000. Então agora vamos partir para essa. Então essa foi uma historinha, a historinha de Praga. Quando a gente, traduz livro pra eles dão um livro para gente de cortesia, assim, o livro traduzido, né. Aí Essa eu lembro, essa eu lembro. eles mandaram para mim, né, então eles pegam o endereço da gente. Então, tem uma coisa lá no site do que chama Access Consciousness Publishing, que é a editora deles, né, Aham. tem uma coisinha lá quando você faz o pedido que não aparece o estado onde eu moro, estado entre aspas, que é chamado DC, né, District of Columbia, não aparece na lista. Aí eu falo para a moça: "Gente, tem que corrigir isso no site, porque é um estado", e aí Sim, eu não podia colocar o endereço enfim, blá-blá-blá. Eu escrevi manualmente uma mensagem quando veio a confirmação e tal, eu disse: "Olha, o estado é", porque eu botei qualquer um estado só para o negócio finalizar. Enfim, o livro não chegava, não chegava. Eu falei: "Ah, isso foi por causa da confusão do estado, não sei o quê". Aí entrei em contato com eles, isso foi na época do Natal do ano passado, perto do Natal. Eu falei: "Poxa vida, cadê o livro? Se perdeu", perguntei embaixo, né, porque aqui eu moro num edifício grande, então se não coloca o apartamento, eles devolvem, porque vai procurar sim. quem é,
né? E as coisas ficam lá embaixo, a gente é notificado, a gente pega lá numa saletinha e tal, enfim, blá, blá, blá. Aí, eu, ao mesmo tempo, só para explicar a situação, eu faço assinatura de um negócio para lavar roupa, que são folhas de papel, que é o detergente, sabe? Você joga e se dissolve. Hum. É muito interessante, ecológico, né? Já fiz comercial aqui, não estou ganhando nada, adoro fazer um comercial. Mas imagina, eles vêm num pacote assim, tipo um livro, sabe? Um pacote Sim. assim, sei lá, pardo de papelão, não sei o quê. Então chega, sei lá, uma vez por mês, não sei o quê. E chegou esse pacote. Eu falei, ai meu Deus, já chegou outro, ainda tenho aqui. Enfurnei o pacote, nem olhei. Eu nem olhei. E tocou eu a reclamar que o livro não tinha chegado. E a moça do Axis disse, olha, não tem mais nada que eu possa fazer. E eu Aí te fala que foi convidei, você falou que entregue. não estava com o livro, lembra? Eu te Pois é, convidei para fazer a live, falei, olha, eu vou falei, não fazer, mas o tem, meu livro mesmo não tá aqui. não Se você for aparece. É. citar algo, vou ter que ver no meu computador. Eu lembro que você falou, né? Exato. Então, cara, a Camila, que mora aí em São Paulo também, ela recebe antes de mim. Eu digo, gente, eu não acredito, como é que eu não recebi o negócio? E procurando, e vai e vem com o e-mail. Eu falei, quer saber? Eu vou largar de mão. Eles entregaram em outro prédio e alguém ficou. Quem é que vai ficar com o livro em português aqui? Quem é que vai se interessar por isso? Mas deixei para lá. Enfim. Gente, isso foi em dezembro, né? Isso foi em dezembro. E eu falei, vou acabar comprando o livro, né? Porque, enfim, eu não vou dizer que eu não recebi. Falei já para a moça, não conseguiu achar tudo certo. Passou. Quando chegou, quando foi isso? Quando que foi a classe anunciada? Tipo março, por aí, não foi? É, foi. Por aí. Foi por aí, por março. Não sei por quê. Não, eu sei por quê. A companhia das folhinhas de botar na máquina de lavar me mandou mensagem que estava enviando outro. Aí eu falei assim, para, deixa eu olhar para ver se eu tenho o suficiente, porque se eu tiver muito, eu peço para adiar. Aí eu falei, deixa eu abrir logo isso, porque se tiver alguma coisa errada aqui, né, eu já reclamo. Vai deixar passar todo esse Sim. tempo, desde dezembro, gente. Abro o pacote, o que que está dentro do pacote? O Não livro. era folhinha de lavar roupa, era esse livro que estava lá. Eu falei, não acredito. Então, O desde livro que está dezembro, ali. né? Agora, isso aconteceu. Gente, eu juro para vocês, no mesmo dia que eu abri o pacote, encontrei o livro, vamos dizer, uma meia hora depois, uma hora depois, a Camila, foi a revisora daqui desse livro, me manda uma mensagem no WhatsApp. Ana, você viu o que saiu? E me manda a classe que tinha sido lançada. Do livro que Que você tinha tinha traduzido, colocado né? desse livro, a classe com esse mesmo nome, porque era a comemoração dos 10 anos dessa classe, que o livro é a transcrição dessa classe, né? Que aconteceu há 10 anos atrás. Eu olhei aquela mensagem, aí eu falei, não, não vi, e você não vai acreditar o que aconteceu. Ó, contei a história para ela. Eu acabei de abrir o pacote, o livro está lá. Aí nós batemos muito papo, né? Você precisa chamar a Camila aqui um dia. Camila, a gente tem umas conversas de consciência, e a gente começa, né, pipocar coisa aqui e ali. Aí falamos assim: ah, eles bem que podiam dar essa classe de presente para a gente, né? Porque a gente traduziu o livro, Podia, eu né? acho que merece, eu acho que você Podia, merece. né? Te merece. Pô, poxa, aí eu falei para Camila, nossa, esse livro já contribuiu tanto para mim, né? E Uhum. continua me facilitando. Aí eu falei, olha, Camila, olha que eu peço, hein? Aí ela, duvido, não fala isso pra mim. Não Duvidar fala de um isso pra mim. humanoide, né? Não Duvidar fala de um isso pra humanoide. mim, não fala isso pra mim. Isso desde criança, que, sabe, eu morava numa ilha, a gente subia numas pedras assim na praia, aí a criançada dizia, os meninos, né, diziam assim, se não pular, eu vou empurrar. A Ah, mim não vou empurrar, não. Eu eu vou pulo de onde pular. quer que seja. Então, não duvide. Aí eu deixei aquilo quieto, né? Passou uns dias, mas ficou aquilo na minha cabeça. Por que que eu não vou pedir? Um dia eu acordei com aquela energia de isso, sabe a energia chama? Peça. Aquilo me veio assim, né?
Sim. essa. Então eu mandei uma mensagem para o Dan. Na cara de pau, lavou. Sim, foi uma mensagem Você bonitinha, lavou eu reconheço. com os papelzinhos da assinatura, não, né? Olha, escrevi uma mensagem, mas assim, essa mensagem saiu em 10 minutos. É Uau. por isso, gente, aqui tem outra mensagem que o que o que vem, vamos dizer assim, da sua intuição, né? O que vem do, sei lá, do seu ser infinito, do seu ser de verdade, não precisa passar pelo pensamento. Ou passa muito pouco. Se você começa a pensar, ah, não, mas isso não tá bom, vou tirar isso, vou botar aquilo. Ah, isso não tá bom, vou botar. Não, não é isso. Não é. Você já entrou no pensamento e já Uhum. entrou na complicação da mente que gosta de computar tudo. Ah, mas se eu colocar isso, darará, sabe? Tem aquela Sim. história. Se eu vou fazer A A, se famosa eu quiser, masturbação mental, né? exatamente, que a gente não gosta nem um pouco de fazer, Sim. mas faz assim mesmo, né? Mesmo sem gostar, a gente está sempre fazendo. Ah, mas se eu disser isso, aí que vem como é? Como é que eles chamam aquilo? Os NORs, que é a necessidade de. Me ajuda. É, Necessidade de realidade as reativa. reativas. Que seja, você pensa em dizer uma coisa para a pessoa com a ideia de que ela vai reagir Reagir do seu de ponto uma de vista. determinada maneira. Então, eu poderia ter feito isso. Espera aí. Para o Dan realmente concordar comigo, o que que eu posso dizer aqui? Não, eu não fiz isso, entendeu? Aquela Aham. coisa saiu sem filtro, né? E na hora Eu você, li. você não foi pro implante da dúvida. Você, tipo, você foi lá, Não, vou não. escrever pro Assim, DEM foi aquela e coisa, a dele. energia veio, Sim. vai e faz. Seguiu a Eu energia. escrevi a mensagem e soltei. Como diz Hélio Couto, soltei. Foi para o universo. Olha, para mim, naquele momento, já foi o presente. Uhum. Presente foi eu ter feito aquilo. Que ele poderia não Por ter isso, respondido também, né, Ana? Poderia ele não ter podia não ter respondido, respondido, ele poderia podia ter dizer que recusado. não, podia qualquer coisa. Uhum. Mas Mas, eu já estava me sentindo ganhadora. Ah, antes disso, até eu não aguentei, né? E mandei mensagem para Camila, Camila, como que tá sua energia hoje? Porque se ela tivesse, não sei, eu não ia dizer nada para ela, não, porque não vai botar areia no meu caminhão aqui. sim, Vamos coisa cultivar boa boa. energia aqui, né? E aí, então, eu falei para ela, por quê? Não sei o quê. Eu falei, ó, vamos só cultivar. Eu entreguei ali, entreguei para o universo e vamos ver o que que acontece. E larguei de mão, não fiquei checando o tempo todo, bababá. Olha, não deu, sei lá, 2 dias, vamos combinar aqui. Ele é um cara super ocupado, né? Para Sim, olhar o pouquinho. WhatsApp dele, né? E não só ele me respondeu com uma mensagem de voz. Uau, Ana. Como Fez pode melhorar? o nosso guru, despertou o Exato. nosso guru. E olha, assim, é, foi tão bonito que ele falou assim: Nossa, é meu prazer te dar isso de presente para vocês. E eu agradeço muito tudo que vocês fazem. Ó, Uau! olha, Parabéns. eu assim, foi Primeiro abrir pela sua presente de coragem e Natal. pela sua ousadia, né? Porque assim, é o que você falou. Porque assim, se a gente destruir, descriar, por que não, né? Às vezes a gente fica realmente pensando, ah, mas eu vou fazer isso, vai parecer pretensioso, vai parecer isso, vai não sei o quê. E, meu, e daí você não faz. Olha, E talvez, tipo, exatamente. você tá Aí, com o seu olha a projeto distração. na porta Olha do a negócio, né? distração, mais isso e aquilo. Gente, pedir. Isso aí foi a melhor lição que eu já aprendi. E isso foi antes até do Access, né? Eu fazia uns workshops muito doidos, porque não é de hoje que eu sou doidinha assim, né? Não, não, não. A Access só veio mais assim, que era uma coisa mais divertida, né? Mas eu já fazia umas coisas doidas. Então eu aprendi a pedir. Depois que eu aprendi a pedir, cara, às vezes eu me esqueço, né? Mas depois que eu aprendi a pedir, aí eu acho que eu me lembrei como eu era pidona quando eu era criança. Eu pedia tudo, né? E eu ganhava. E assim, meu irmão e minha irmã tinham tinha um pouquinho de ciúme de mim, porque eu tinha um padrinho que era assim, me dava tudo. Eu Uhum. não precisava nem pedir às vezes. Às vezes eu só dizia assim, eu gostei daquilo ali, pronto, ele me dava.
Eu precisava nem pedir, eu precisava nem pedir. Então, sabe, peçam, peçam. Uma vez, há quantos anos atrás? Há 20 anos atrás, meu filho fez fazer aniversário e queria ir a Nova York. Nova York não é nem minha coisa, eu não sou chegada, mas eu falei, bom, vou por causa dele, que ele quer ir. Ele tinha 9 anos de idade, ele ia fazer 9 anos de idade. Então, eu falei para ele, naquela época, estava no Axis, nada, né? Então, tinha aquela coisa que eu ouvi falar, ouvi alguém falar que, sei lá, você, na hora que você nasceu, se você estiver no ponto mais alto do lugar onde você está, para você fazer um pedido, né? Então, meu filho nasceu às 3h11 da tarde. Aí eu falei para ele, bom, já tinham caído as torres, né? Então, Uhum, o prédio mais alto é o Empire State. Falei para ele, vamos, então, no dia do seu aniversário, que geralmente é feriado aqui, que em janeiro, porque é um frio duca lá, né? uhum. Nevou até um pouquinho, enfim. Aí, demos uma passeada. E quando nós chegamos para ir no Empire State, a fila dá a volta no quarteirão. E eu olhei no relógio, 10 para as 3. Falei, ferrou, não vamos chegar lá em cima 3h11, mas nem, sabe? E assim, no fundo da minha cabeça estava assim, Pet? Falei, até parece, olha só essa fila. A minha conversa interna. Aí Sim. entramos na fila, ainda que eu não falo quase, né? Aí já Não. comecei a bater papo com o pessoal na fila. Aí na fila tinha dois, como é que chama? Holandeses. Dois holandeses. Aí eu comecei a conversar, viram que eu estava, né, com a criança, 9 anos, sei o que é. Eu falei, pois é, eu queria tanto estar com ele lá em cima às 3h11, mas eu acho que não vai rolar, porque daí que essa fila ande, né? Não vamos, porque depois que teve o, O o atentado. 11 de setembro, tem que passar por toda uma revista para você entrar lá, e olha, a gente estava de casaco, aquela coisa toda, né? Aí eu falei para eles a história, eu falei, que pena, não vou conseguir. O cara, juro para vocês, a primeira coisa que ele olhou para minha cara e falou assim, por que você não pede? Eu falei assim, eu tinha pensado nisso. Ele falou, olha, tem uma ideia. Você vai lá na frente e pede. Se você conseguir entrar, você diz que nós todos estamos juntos, somos todos da mesma família. Porque a ideia foi minha. Se não, a gente está aqui guardando lugar. Se você não conseguir, bem, a Olha, gente e está ele aqui não tinha guardando ponto de lugar. vista sobre pedir, né? Porque além de incentivar você a pedir, ele pediu em cima do seu pedido. Uau. Ele foi um mensageiro, né, para Foi. me cutucar, dizer assim: "Pede, ué, por que não? Ué, não você já tem, né, essa é a Aham. questão". Eu falei: "Tá bom, então vamos lá". Aí fui eu com meu filho lá na frente, aí imagina aquele cara de que: "Ih, não, você imagina, olha essa fila aí. Não, não, não tem Você isso, vinha com olha, uma tem que entrar na historinha. Não, fila". eu prometi ao É, meu mas eu falei: filho "Eu prometi a meu aniversário. filho e tarará", ele falou: "Não, ali a pessoa que é responsável não vai deixar, não vai". Quem é a pessoa responsável? Não, não adianta você falar com ele que ele não vai deixar, deixa, eu vou perguntar a ele. Já cheguei ali, né. Aí Sim. ele: "Não, você pode ir perguntar, mas ele não vai deixar mesmo, mas me mostra quem é". "É aquele ali", "Tá bom". Fui eu lá com meu filho de novo. Falei: contei a história, tarará, eu queria tanto estar lá em cima às 13h11, mas olha a hora, não vai dar". Ele olhou para mim: "Quantas pessoas?" Aí eu: "4". Os dois holandeses "Tá". também. Eu falei: "Espera aí, deixa eu chamar o resto". Chamei os caras. Aí ele: "Vem comigo". Olha, na época acho que tinha que pagar, não sei, eram uns US$ 10 que tinha que pagar por pessoa para Uhum. entrar. Aí a gente só tá seguindo o cara, ele: "Vem comigo". E eu olhava para os caras assim e ria, né. "Vem comigo". Aí passamos na revista, tiramos o casaco, não sei o quê. E ele só: "Vem comigo". Entramos no elevador, eu olhei para o cara e disse assim: "Acho que a gente não vai pagar". Entramos no elevador, quando abrimos, estamos lá no topo do Empire State, 3 horas da Uau. tarde. Como pode melhorar? Mas por quê? Porque eu pedi, e o Sim. cara disse sim. Olha só, passamos na frente de não sei quantas pessoas tinha naquela fila, umas Você 300. poderia ainda estar na fila, tô brincando. Você poderia ter ficado na fila, né, e não ter acontecido essa mágica. E sabe, e o que eu falei para meu filho: "Cara, que isso seja o seu presente de aniversário, olha só, Que peça, legal. Então peça peça e receberás. Então e Ana pediu receberá".
pediu para o nosso mestre, para o E, Dan Here, e ganhou. pois é. E a classe, gente, é uma classe que aqui o preço cheio, US$ 2.400. Então, falei, não, e pedi para mim e para Camila, né? Então Ele você deu estava para igual, nós você duas. aprendeu direitinho com o holandês, né, Ana? E os holandeses adoraram, né? Lógico. Adoraram. Não só passamos na frente de todo mundo, mas não pagamos. Então, quando for pedir, tá Pode vendo, né, melhorar ainda Maila? Quando mais. for pedir alguma coisa, peça para sua amiga também. Celso também. É, pois é. Aí o outro milagre, como eu contei para você hoje, que a Camila ontem, eu acho que falou isso para mim, que Uhum. vai ter a classe agora de sussurros do corpo, e ela nem precisou pedir. O DEM deu de presente para ela e para a Norma. Como pode melhorar? Aí ela falou assim: Poxa, Ana, olha só o que você criou para o reino de nós. Uhum. De alguma maneira, eu coloquei isso na consciência dele, né? Tipo, os Poxa, tradutores são legal, olha, né? importantes, né? Olha o trabalho que elas fazem e tudo. Então, assim, eu falo para a Camila assim: Poxa, esse livro continua presenteando a gente, né? Sim, Continua presenteando. Então, gente, não leiam, porque esse livro pode trazer mágica para a sua vida. Não pode. leiam O Lar das Infinitas Possibilidades. Então, esse foi uma historinha, né? Agora, a historinha do vivendo além das distrações, né? Ou Vamos ver como é que vai distração, ficar. ou vai mudar o É, título a partir desse zoom. esse livro, e aí eu vou responder essa pergunta, Maria, mas deixa eu só finalizar isso aqui. Esse livro foi o seguinte: uma moça, que eu não sei se ela está aqui, porque ela assistiu a nossa live do lar. Uhum. Foi do lar? Foi. Foi do Ou lar. do lar, ou foi da dama. Ela assistiu uma live dessa, né? E eu já conhecia, inclusive eu fiz uma sessão com ela e tudo. E, e aí ela me mandou uma mensagem: Poxa, Ana, vê para mim, porque na live a gente falou disso, né? E eu falo aqui para vocês de novo: se tem algum livro do Access que vocês têm interesse que seja traduzido, né? O Access traduz baseado em pedidos, né? Se o livro tem Ibope Uhum. naquela língua, então eles passam a tradução. Então, a gente falou naquela live o e-mail que vocês podem escrever. Se tiver algum livro que vocês queiram muito, não está traduzido, peçam. Peçam que Receba. vão receber. Por mais Então, ela livros veio traduzidos. mais livros Mais trabalho para traduzidos, Ana né? também, gente. Isso, yay! Muito bom. Então, ela veio me perguntar, não tem nada a ver, ela veio me perguntar se aquele livro, Os Sussurros do Corpo, já tinha sido traduzido. Eu falei para ela, eu tenho a impressão que ele está sendo traduzido, mas deixa eu verificar com a moça aqui que cuida disso e eu já te respondo. Uhum. E aí eu fui falar com ela, que é a coordenadora, é uma das coordenadoras. Aí eu perguntei a ela, ela falou, olha, tá fase final, ele até saiu agora, né? Esse livro em português. Então, outro livro fantástico. Eu participei do Clube do Livro do DEM. Esse livro é fantástico, viu? Eu preciso até ler de novo, porque eu li na época que saiu, foi acho que em 2020. Esse livro é fantástico e é um livro fino, Acho que é no um livro site você consegue, fantástico. Raquel. Então, pergunta, seria interessante a gente saber todos os títulos. Acho que nesse Access Publish que você falou, comentou, acho que tem, não tem? Access Consciousness Publishing. Eu Publish. acho que não sei se é acp.com, não sei, mas acho que se você for na própria loja do Access, os livros todos estão lá, eu acho, na loja, né? Então, se vocês tiverem interesse em algum, peçam, né? Então ela veio me perguntar sobre esse livro. Não tem nada a ver comigo, não fui eu que traduzi, mas eu fui perguntar à moça, ela falou, passei a informação, ela ficou tão agradecida só porque eu disse isso para ela, que o livro, olha, o livro está saindo daqui a sei lá, uns 2 meses, está Uhum. em fase final e tal e coisa, blá blá blá. E ela ficou super agradecida. Aí eu, na hora, me deu assim, sabe? Aquela coisa da energia, a energia te cutuca, né? Aham. Então, eu falei assim, poxa, já que eu estou em comunicação com a coordenadora. Você quer saber? Eu vou pedir para traduzir um livro que está me. Porque nesse momento eu estava passando por uma situação
que eu estava vivendo um dos implantes, Uhum. que eu me fez pegar o livro de novo, sabe? Que eu falei, gente, isso é um implante, né? Eu estava Você só consegue, vivendo você só o consegue implante. sair se você perceber que você tá vivendo um implante. Então, assim, o livro, ele te Seu traz primeiro muita passo. clareza. O primeiro É. passo, gente. O primeiro passo é você saber, isso é um implante. E como você sabe, Uhum. você faz pergunta, É. né? Isso é um implante. E você vai perceber o peso da coisa, né? Então, cara, a situação que eu estava vivendo era realmente um implante. Então eu falei assim, poxa, como seria legal traduzir esse livro? Eu pensei assim, sabe? O que se Levemente. requer? O que se requer? O que se requer? Aí, o que que se requer? Pedir. Olha a lição da Ana aqui. Pedir. Ana Pidona, se vocês não levarem nada hoje, vocês levem isso. Tá. Peçam. Se você Uhum. não pedir, inclusive eu acho que a Shannon que fala isso nesses cursos de dinheiro, É. que de você todo dia você pedir dinheiro a alguém. É? Olha quantos pontos de vista você tem de pedir dinheiro para alguém. Não, imagina, vamos dizer que não. Gente, Sim. eu já fiz um workshop, eu sou louca, viu? Que uma das tarefas que a gente tinha era entrar, eles despachavam a gente num lugar, imagina um lugar chique da cidade de vocês aí, chique que tem barzinho, restaurante, legalzinho. Eles colocavam a gente ali, levavam a gente de carro, só que antes eles não diziam nada o que a gente ia fazer. E recolhiam relógio, carteira, chave, cordãozinho de ouro, todas as joias que você tivesse. Eles recolhiam, mas eles não falavam por quê, né? Ah, vamos, recolher tudo isso. Então você está sem carteira, você está sem nada que denote a sua posição social, vamos dizer Hum, assim. E detalhe, com a roupa que você foi para aquele workshop. Então, se você foi de short, se você foi de camiseta, né? Era assim que você ia ser entregue. E a nossa tarefa era manifestar, entre aspas, manifestar uma refeição de graça. Ou uau, seja, esse você era o não tem dinheiro exercício. para pagar, era o exercício. Então, o que que você tinha que fazer? Você tinha que pedir. Então, eles Uhum. diziam o seguinte: você pedir cinco, se eu não estou enganada, isso já foi há tantos anos, gente, há mais de 20 anos. Pedi 5 vezes de 3 maneiras diferentes. Que interessante, Ana. Muito interessante, né? Então, imagina naquela época onde tinha. Olha, na época que o Gary estava começando com a Access também, sabe? Eu já Uhum, estava mentindo essas coisas malucas. Então, vem todos aqueles pontos de vista, né? Na hora, porque uhum. eles falam que você vai fazer uma tarefa, mas depois que eles recolhem tudo, é que eles dizem o que que Sim. é. Então, eles dizem assim: olha, hoje você pode manifestar o jantar dos seus sonhos, com Hum, tudo que você quiser: champanhe, caviar, lagosta. Você vai criar isso. Eles dizem isso para você, como? né? Não sabemos. Gente, isso aqui eu estou falando aqui só para vocês. Eu não poderia nem falar isso, que eles continuam Pode fazendo isso, sim, porque pode eu não sim. sei. É só para vocês. Enfim, o dia que vocês fizerem, a pessoa que convidar não vai dizer que tem isso. Porque assim, eu fui convidada, e não me contaram, porque se me contasse, provavelmente eu não iria, né? Uhum. Você ter que fazer isso, porque a gente tem todos esses pontos de vista, né? Então, cara, você imagina você ali num sábado à noite, é no sábado à noite, detalhe, não é dia de semana, e um lugar que tem aqueles restaurantes chiquezinho, você vai Uhum. entrar e vai dizer, detalhe, você não pode mentir, Ah, tá? não, ah, eu já ia Você não mentir. pode mentir de dizer assim, ai, gente, eu não tenho, né, não tenho Tenho dinheiro, não tenho, blá, condições. blá, blá, blá. Não, historinha não. Eles dizem que a única coisa que você pode dizer é o seguinte, olha, eu me separei do meu grupo e tô sem minha carteira aqui. E a única coisa que você pode dizer é isso. E, e Hum, aí o resto é contigo. Se você ia dizer que ia pagar depois, ou se você não ia dizer nada, né? E outra coisa que eles falaram, não usar, é,
o apelo sexual. Tá. Tipo, Não venda o hey, seu corpo, Ana. hey, será que eu vou, Eu entendeu? acho que se Ou fosse do seja, Axis, esses exercícios seriam diferentes. seria com certeza diferente. Seriam, seriam. Mas é que isso já muda um pouco a energia da coisa. Então, eles Sim. dizem o seguinte: se você é mulher, se você for pedir para um homem, no caso, né, o homem que você for pedir, você não pode jogar o apelo sexual. Se você for gay, o sexo que te atrai, né, o gênero que te atrai, você não pode jogar o apelo sexual. E é isso que você pode dizer. E o resto é contigo. Olha, gente, histórias de milagres aconteceram naquele dia, né? Gente que, olha, teve passeio de limusine, entrada de graça para o cinema, tudo pedindo, Uau. pedindo. Então, eu estou contando essa historinha Muito rápida só para legal. mostrar para vocês que pedir é a É ferramenta, entendeu? autorizado nessa realidade. É a ferramenta, não é nem autorizado nessa realidade, porque essa realidade qual é a palavra? Te desencoraja a pedir. Uhum. Ah, imagina se eu vou ter cara. Qual o julgamento que você tem daquele cara que está ali na esquina pedindo dinheiro, Você sabe que o né? Neto fala que eu tenho uma certa vergonhinha, sabe? De pedir, mas eu vou. É, então Uhum. isso E te vergonha, afasta do se eu não me dinheiro. engano, vergonha, só lembrando aqui pra vocês que vergonha é um É outro, implante. é outro, vergonha é Uhum. outro, né? Sim. Então, isso te dá para você observar como você lida com aquela situação, né? E para mim o que aconteceu foi um milagre naquele dia, né? O que que você ganhou? Que Porque agora a gente eu, ficou eu interessada. busco, eu O que que você busco ganhou? a experiência, né? Eu busco a experiência. Para mim não era questão do Mas você dinheiro, estava era questão da sozinha, Ana? O grupo sozinha. Ah, sozinha? e detalhe, se você encontrar com alguém do grupo pedindo no meu restaurante, você tem que fingir que não conhece a pessoa. Não era assim para você juntar nós duas, aqui ó, nós Gente, duas, não, chocada. Vou fazer um workshop, vou sozinha. fazer isso. É sozinha. Acho que realmente você vê como você cria a sua realidade. Que Então, interessante. assim, por aquele primeiro momento de choque, eu fiquei assim, gente, eu não vou conseguir fazer isso. Caramba, que eu vou entrar no restaurante ali e pedir uma refeição. A minha fome foi até embora, não tinha nem fome. Então, a fome é uma motivação. Sabe. E eu já não tinha essa motivação, porque eu não estava nem com fome, eu fiquei tão nervosa que eu, sei lá, não estava nem fome. Então, assim, eu acho que eu, vamos dizer, consegui, entre aspas, na terceira ou quarta tentativa. Entrei num e, sabe, eu tive que ouvir aquilo, tive que ouvir o "não", né, Você e podia contar a verdade? Tipo, se eu tô participando de um exercício, "não". blá blá blá? Não, Não, isso não, não. você não podia falar isso. Olha, isso é um exercício que eu estou fazendo num workshop aí de desenvolvimento pessoal. Você não podia falar isso, Ah. né? Porque aí a outra pessoa vai tipo assim, Então né? você não podia mentir, não podia vender seu corpo e também É, não podia. É difícil, hein? O que que você é, não, falou? O não, não é que que uma você coisa falou, Ana? fácil. Você Não, eu lembra? falei exatamente o que eles. Não, eu vou contar a história como foi que eu consegui, né? Então, primeiro eu levei um não. E era uma mulher. Gente, mulher é foda, viu? Vou É. dizer para vocês, Então olha, vamos comece aqui, com a nossa homens. classe, putz, mulher é foda. Sim. E a outra coisa que eles diziam era para você. Não, você não podia falar o que estava acontecendo. Eu vou contar como foi a história, a minha, né? Porque outras Uhum. pessoas tiveram outra história lá, mas só milagre aconteceu. E aí, eles diziam para a gente ir direto a quem tem o poder de decisão. Você não vai pedir o garçom. O garçom vai dizer: não, eu sou empregado aqui, eu não posso fazer nada. E detalhe, você tinha que arcar com as próprias consequências se você simplesmente sentasse, começasse a comer e depois no final dissesse assim: olha, não tem dinheiro para pagar, não. Aí era outra história, né? Nossa! Porque de repente chamava a polícia e tudo. Então, você tinha que arcar com as suas consequências. Então, não era recomendável fazer isso, né? Uhum. Enfim, então a primeira, a moça me disse, eu fui direta na gerente, né? Chegava, quem é a gerente? Então, fui direto na gerente. A gerente olhou para minha cara com aquela cara de julgamento. E eu pude sentir isso no meu corpo. Eu falei, gente, quantas vezes eu olhei
com esse mesmo olhar Tá. para uma pessoa que está pedindo dinheiro na rua. Eu olhei assim Ah, mesmo, eu me senti no outro lugar, sabe? Eu tive sim. a oportunidade de ver aquilo. E ela falou: Ah, todos falam isso. Ela falou assim mesmo na minha cara: todos falam isso. Tipo assim, essa desculpa eu já ouvi antes. E também tinha o risco de outra pessoa já ter passado por ali e ter falado a mesma coisa. Hum, Claro, que nós éramos vários, né? Sei lá aham. quantos, né? Sei lá, umas 20 pessoas. Enfim, eu recebi uns dois ou três nãos. Eu não me lembro já, faz tanto tempo. Que aí, no final das contas, eu estou caminhando daquele jeito. Eu falei, gente, eu não vou conseguir isso. Isso é difícil. E E, todo mundo tá cara, assim, o que que você falou, Ana? O que que você falou? Tá assim, um clímax aqui. tá aqui, né? Vamos chegar lá. Aí eu paro na frente de um restaurante japonês e tô olhando, olha só o ponto de vista, hein? Aí eu tô olhando, eles têm uns que tem o menu na porta, né? E tô olhando o preço dos pratos, para ver se de repente esse era mais fácil de conseguir. Olha o ponto de vista, né? Olha o ponto de vista, porque os pratos eram mais baratos, né? Aí eu tô parada olhando, olha, mas o universo, gente, o universo está sempre trabalhando a favor da gente. Sempre, sempre. Lembre-se disso. Eu às vezes esqueço também, mas lembre-se disso. Aí eu tô na porta olhando os preços, aí vem dois casais atrás de mim e olham o preço também. Aí um casal entrou e o homem do outro casal ficou olhando os preços comigo. Aí eu já sou assim, olha os sinais, né? Por que que ele ficou? Por que que ele ficou? De repente tem alguma coisa aí. Aí eu virei para ele e falei assim: Você conhece esse restaurante? Ele falou: Não, é minha primeira vez. Pois é, eu estou aqui pensando. Eu assim, porque eu estou aqui pensando, queria tanto uma refeição, mas eu estou sem dinheiro aqui. E eu já pedi em outros restaurantes, mas, poxa, eu não estou pedindo US$ 1 milhão, é só um prato, custa o quê? US$ 10, US$ 15, US$ 20. Não estou pedindo US$ 1 milhão. Eu, assim, reclamando com o cara que não tinha nada a ver com isso. Aí ele virou para mim e falou assim: né, mas quando tem dinheiro na parada, né? Tem dinheiro na parada, as coisas ficam, né? Falei: não tive coragem de entrar no restaurante para pedir de novo. Eu sabia que ia Travou. levar um não. Você já tinha tomado Sabia. quantos nãos? Quantos nãos? É, Uns três, pelo menos? uns dois ou três, mas eu já estava Uhum. com aquela que esse vai ser outro não, sabe? Vai ser outro não. E aí eu falei, não vou entrar. Aí comecei a andar na calçada, pensando o que que eu ia fazer. Aí escuto assim atrás de mim, excuse me, uma voz me chamando. Eu olhei para trás, era o cara. Aí eu, Aí ele, olha, eu não sei o que é, deve ser karma, eu acredito em karma. Então, olha, eu não tenho muito, mas está aqui, eu vou te dar US$ 5. Aí eu falei, mas eu ia pedir no restaurante porque eu posso voltar e pagar. Olha, o outro ponto de vista aqui, que eu tinha que pagar por aquilo, para ser correta, tem que Aham. pagar, né? Aí eu, pera, mas como? Eu não tenho nem nada, não tenho caneta, não tenho nada, não. Celulares, tiravam tudo de você. Sim. Naquela época, celular não tinha nem para você Era só mensagem de anotar texto. nada, né? Aí ele entrega para o universo. Ou seja, aquilo era o que eu estava pedindo realmente, né? Era uma mensagem do universo. Ele falou: entrega para o universo. Hoje eu estou fazendo isso para você, de repente algo vem para mim. Uau! Eu quase chorei. Gente, para mim, eu tinha conseguido Então tudo não ali. veio da maneira. Olha só, vários ensinamentos, né? Mas Você não passou. O acabou aí. que que aconteceu, Ana? Aí eu me empoderei, né? Eu falei, Hum. gente, o universo está ouvindo. Aí eu agradeci a ele, ai, Deus te abençoe, blá blá blá. Olha, eu saí chorando, chorando com aqueles cinco Com dólares, cinco gente, dólares. US$ 5, aquilo parecia US$ 5 milhões, US$ 5. E eu toda feliz, eu falei, não, mas eu não fiz essa tarefa direito. Eu vou ter que fazer. Mas agora eu tenho US$ 5. Ah, bonita. Aí o universo parece que relaxa, sabe? Bom, Você você tinha, você tinha relaxou, os porque dez por você é o cento universo. você tinha a conta dos 10%, Eu será? tinha qualquer coisa. Aí vou num restaurante e eu pergunto quem é o gerente. E o gerente era assim, a pessoa mais fantástica que você pode imaginar.
E era um homem, né? Uhum. Mas sabe aquela pessoa, depois eu vi que outras pessoas acho que pediram a ele também, sabe aquela pessoa que não sabe dizer não? Era ele. Então, o universo Hum, me guiou para ele. Aí eu cheguei lá, falei a mesma história. Olha, eu não tenho. Ele, tranquilo, não se preocupa. E o que que você quer? Sei. Olha, gente, eu nem comi aquela comida, porque para mim a nutrição, eu nunca me senti tão poderosa na minha vida como eu me senti naquele momento. Que ele sim. falou, o que você quiser? Eu falei, mas eu tenho US$ 5. Não precisa. Ele falou assim mesmo para mim, não precisa. E eu pedi uma salada de frango. Olha, eu sentei na calçada, falei: "Não vou nem comer aí dentro". Ah Falei: lá, tá "Vou vendo? Não, mas não se me sentiu dá para levar". digna. Não, não me senti de pedir para levar, põe para levar, porque sábado à noite, o restaurante estava assim, e eu vi que o cara Uhum, estava todo mas ele tranquilo: "Não, te dou". Eu falei: "Não, me dá". Olha, eu me senti tão poderosa com aquilo, né, e eu falei: "Não, olha, se" isso era eu acho que num sábado era um sábado à noite, eu falei: "Segunda-feira eu venho aqui te pagar". Claro que eu tive que ir, né, correta, tinha que ser a correta, ir lá pagar, e o cara não queria, ele falou que: "Não, tá tudo certo, tá tudo bem". Mas você vê como isso é um exercício super muito poderoso, legal, muito que legal. você tem essa oportunidade de ver tudo isso que rola aqui na sua mente, para você não pedir e, Uhum, consequentemente, para você não obter o que você deseja, né. muito bom. Então depois a gente se juntou num lugar, porque a gente tinha que ir para um lugar e esperar o pessoal que vinha buscar a gente de carro, né. Aham. E as histórias não, gente que pediu champanhe, gente que pediu massagem e conseguiu tudo isso. E tipo assim, consegui a primeira vez, "Ah, não vou parar mais, vou pedir mais, vou pedir". Sim. Não, eu Então confesso foi que eu tenho uma muito vergonhinha e divertido. isso é um implante, ó. O Celso também colocou. Caraca, percebi que pedir, pensar em pedir, aciona vários implantes em mim. E aciona mesmo, né? Que é Com esses. certeza. Sim, você não é o único não, você não é o único. Não sei vocês, mas assim, eu me lembro que a minha mãe dizia assim: "Ah, você vai na casa dos outros, não peça nada". Peça Uhum. nada, não come nada, não aceita nada, não sabe aquela coisa? Eu acho que eu sou O que muito que é boa de isso? incentivar as pessoas Tranca a o seu pedir. receber totalmente. Porque agora no Rio, a Poena lembra, né? Um aluno me pediu. Olha lá, ele pediu, ele foi disposto para trocar. Se eu pudesse dar a classe para ele tocar saxofone na minha classe. Ele fez a proposta, meio den aí com você, né? E eu poderia falar não, mas eu falei sim. E ele tocou em duas classes minha o saxofone. E aí, no último dia, não teve como rolar a música, mas mesmo assim ele queria me presentear. E a gente procurou por um restaurante. Falei, Celso, você conhece algum restaurante que dá pra gente fazer um som e tal? Ele falou, eu não sei, né? Tipo, tem que pedir. Eu pedi? Não, daí eu já peguei o telefone. Pede você. E aí ele ligou, então, cara, eu sou músico, tal. Daí eu falei assim, fala que é meu aniversário. Daí ele falou, não precisa falar. Fala a verdade, olha só. Ele fala a Essa é outra verdade. coisa, mas a gente Trabalha com a vai logo para essa verdade. coisa, vamos inventar uma Vamos história? inventar uma história? Exato. Daí eu É, falei, inventa que é meu aniversário, né, Thalina? Lembra? Inventa que é meu aniversário, tal, tal, tal. E ele falou, não precisa mentir. Eu posso falar a verdade. Eu sou músico, tô com os amigos aqui, posso fazer um som? Daí o lugar falou, olha, aqui a gente tá do lado de uma maternidade, então você pode tocar, eu vou ligar pro dono do restaurante, aham, vou ver, hum. porque não é uma atração, né, que tem aqui. Se autorizar, beleza, vocês podem fazer o som aqui. E aí ligaram lá para dona do restaurante e a gente fez o som embaixo porque em cima não podia por conta da maternidade. Ou seja, Hum. pedimos, né? Não fui eu que pedi. Porque eu falei, tenho uma Pois é. dificuldade de pedir. E outra outra coisa, uma outra visão pra uma outra maneira de olhar para isso, a facilitadora desse workshop que eu fiz, ela fala o seguinte: você não tem ideia de como na noite de hoje tem uma pessoa que você vai ser o presente para ela, porque ela vai Uhum. ter oportunidade de te presentear. E aí, como a gente fala isso no Access, né, que o receber e o presentear é uma coisa simultânea, É e muito. é realmente. Então a gente não sabe, sabe
como eu pedi ao Dan, como isso deu a oportunidade dele presentear, e olha que ele já presenteou a outras pessoas, então outras pessoas foram presenteadas. Então, Sim. olha como isso É uma expande, como onda, né? É isso uma onda cria, mesmo, é uma assim. onda, né? Então a gente tem aqueles pontos de vista que se a gente pedir, a gente está tirando algo de alguém. Ou também se E se você não for isso? recusou, vamos supor, se de repente você pedir algo e ele recebeu não, você ir automaticamente para o seu errado também, porque tem esse lugar também, Ah, né? é, sentir rejeitada. Uhum. Imagina, olha, Ai, que ele me vergonha, eu disse que pedi. Tipo, eu não. pedi pra Elô a classe e ela falou não, e agora eu sou um músico horrível. Não, era um risco que ele também corria. E eu falei assim, não, tipo, eu acho super legal. E foi uma festa, né? Eu acho que eu até mandei o vídeo pra você, dele tocando saxofone. Eu A vi, Poena cantou e foi super legal. eu Então, assim, vi. Não, deu um up na nossa fantástico. classe no final da classe de corpos. Com certeza. E sabe, gente, é, e se a gente está aqui, né, tendo essa experiência para exatamente isso, né? Hoje veio um cara fazer serviço aqui em casa e ele fez muito mais do que ele vinha fazer, né? Uhum, E ele, mas eu faço isso, eu acho que a vida é assim mesmo, olha só. Aí a gente atrai esse tipo de pessoa. Acho que a vida é assim mesmo, da gente presentear, né? Mas e se isso começa com você, ou pedindo ou presenteando, ou fazendo as duas coisas, né? Porque sim, tem o outro lado também, de você ter essa generosidade de espírito, né? muito Faça legal, Ana. pergunta. Não quer dizer que toda pessoa que estiver pedindo ali na rua, que você. Essa é outra questão, viu, gente? É o outro lado da questão. Você passa pelaquela pessoa ali que está pedindo dinheiro na rua, você se sente culpado e dá porque você se sente culpado, porque você se acha superior, você tem algo que aquela pessoa não tem. E se não for isso, né? E Sim, se não tem nada de superioridade aí, mas, e se você fizer uma pergunta e se expandir para você dar dinheiro? Olha, eu muitas vezes me sentia culpada, né? Aí vem aquela coisa, você tá, aquele cara vai gastar o dinheiro em droga, vai beber, vai não sei o quê. Não uhum, interessa, você faz pergunta e você percebe a energia, mas você não dá com aquela energia de que eu estou dando porque eu tenho muito e ou ele não porque tem alguém nada. pediu, é assim, nossa, Porque aí é mais aquela energia de você tem muito e você se sente culpada de você ter muito e você dá o que você tem, que é para você se livrar daquilo. Isso é uma outra uau. coisa para você olhar, né? Ó, Então, o Celso perguntou aqui dinheiro. pra você, Ana, e pra mim também. É, Meninas, e sobre honrar a pessoa que vende, ou mesmo lugar de escassez na hora de pedir? Tipo no Axis, talvez o único pecado mortal seja pedir desconto. O que vocês hum. percebem sobre isso? Diga a energia, faça perguntas, né? Você está pedindo desconto porque você acha que você não pode pagar o preço cheio? Você está achando que aquela coisa, o que quer que seja, não vale o preço cheio? Tudo depende da energia Por que trás você daquela vai pergunta, pedir né, por Ana? trás daquilo, Porque, por né? exemplo, Porque às vezes você, pô, pede desconto. Eu, quando consegui entrar lá no Empire State, lá em cima tem um negócio, eles tiram a foto de você com a estátua, né? Eu falei, sim, ferrou, agora eu vou pedir. Poxa, moça, olha aqui, é aniversário aqui, aniversariante ganha desconto, sabe? Mas, foi assim, sem nenhum ponto de vista. Eu ia fazer de qualquer maneira, dando desconto ou não, entendeu? Mas, assim, sem ponto de vista, me deu o desconto. E eu fiz. sim. Mas não é naquele. Detalhe, quando eu pedi ao Dane, eu não pedi daquele É isso que espaço eu de ia que, olha, perguntar. eu queria tanto fazer essa classe, mas eu não tenho 2.400. Não, eu não, nenhum momento eu falei nada disso. Eu não me desculpei. Olha, depois eu traduzo o texto e mando para vocês, se vocês estiverem interessados. Manda o O modelo, modelo. Ana. Não, não, não tem que seguir modelos, tem que seguir seguir a energia, seguir o que Sim, que você capta. Então, sabe, uma outra coisa que eu aprendi nesses workshops pré-access era você não se justificar, né? sim, Olha, eu estou pedindo por causa disso, 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 né? Você não ensaiar
Isso hoje já tem uns pontos de vista diferentes. Ensaiar é você, o que eles condenavam de ensaiar é de você ficar tendo a conversa na sua cabeça antes de você fazer a coisa Tipo, se eu vou realmente. perguntar pro Den, eu vou falar exatamente assim, e daí ele vai Isso, responder isso, assado e isso. blá 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 blá. Porque aí você já está colocando projeção e você, na hora que você faz, você não está presente. Você está Uhum, encenando aquilo ali, né? Você sim, está blá, 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 blá. E, cara, a pessoa para quem você está pedindo, ela pode não saber nada disso que a gente está falando aqui, mas ela percebe a energia. é A verdade. energia com a qual você está pedindo. O Sim. que está por trás daquilo? Então, se você não for autêntico, a pessoa percebe e Tanto simplesmente a que eu pessoa, ai, percebi a essa daí energia do meu aluno. Eu tô, percebi que era uma tô afim. energia de contribuição com a classe. Eu não senti que era uma energia tipo, estou desfazendo do seu trabalho. Não, sabe assim? Não senti essa energia. Uhum, Tipo, tenho a é. minha música aqui. Podemos trocar? É leve pra você? Funciona? Não funciona? Entendeu? Exatamente, isso é a mesma questão aí. O Celso falou isso, a mesma questão de você, por exemplo, você presentear, por exemplo, uma sessão sua a uma pessoa diferente de você dar de graça. Olha aí a É. energia diferente, entendeu? Você, Uhum. você gostaria de experimentar essa coisa assim, tarará, se for o caso, ou a pessoa já vem, né, com aquele, né, eu queria tanto fazer, mas não tem dinheiro, nha, Ai, nha, uma nha. Aí pena. você, tá, tudo bem, eu faço para você, eu não vou te cobrar. Pronto, ferrou. Fudeu. Você deu o braço à pessoa e se tornou tão escassa quanto ela. Sim. Você está alinhando com ela, É. que Eu tô está percebendo dizendo, muito concordando. assim na criação, sabe, como facilitadora, né, e me conectando com muitas pessoas que eu tô criando agora, né, desde quando eu comecei, eu percebo muita energia de quem tá a fim de criar comigo e pessoas que estão a fim somente de ganhar a classe, sabe? Eu percebo toda a energia e o Neto tá percebendo também isso agora que tá entrando no negócio, né? Ele falou, nossa, é totalmente diferente, sabe, Ana? O É, espaço da pessoa que quer criar com você, independente do que ocorra, e ela tá disposta a exato, pagar, e a pessoa que tá criando com você e ela só tá com aquele ponto de vista de ganhar aquilo, sabe assim? E não cria, né? exatamente. Essa energia não Não, cria. não, e no final das contas não cria nem para Não você, nem cria para a nada. pessoa, Não nem para a cria nada. pessoa. Porque eu já tive casos assim de dar para a pessoa de presente, a Não pessoa recebe. nem não recebeu absolutamente nada. Não. Então, sabe, a quem isso está beneficiando? Sim. A quem Mas pertence sempre isso? é fazer pergunta. E olha, não é à toa que pedir é fazer uma pergunta. Já pensaram nisso? Em Uhum. inglês, a mesma palavra é usada para pedir e para perguntar. Uhum. Então, que está certo Hum. sobre isso, né? Que quando você está pedindo, quando você está perguntando ao universo, você está pedindo também. Por isso Sim. que quando você diz assim, ai, por que que nada dá certo comigo? O universo está dizendo, é isso mesmo, nada dá certo com você. Quer mais? Toma. Toma as coisas que não dá certo. Pega. Pega, pega, pega. E Então não outro ponto reclamem. aqui, tá passando as perguntas aqui, a Diane, que está Hum. pela primeira vez participando aqui de alguma coisa do Axis, que é amiga do Celso, ela perguntou qual livro, Ana, que você indicaria começar. Qual que é o primeiro livro, né, para quem está tendo o primeiro Ah, contato? Será que você sendo sabe, Ana você Sanches? É, mudando o isso mesmo. mundo. Essa aí é a Sim. pergunta Clássica, viu, fácil, Diane? clássica. Olha, esse livro, vou dizer, mudou minha vida, viu? Porque é um livro completamente diferente. É um livro. Louco. E eu dizendo para Uhum. vocês que eu já era viciada em ler livro assim de desenvolvimento pessoal, sei lá, espiritual, mas desde que eu era adolescente eu lia. Não sei se ainda tem no Brasil, tinha o Clube do Livro. Gente, meu dinheiro todo ia naquilo. Eu comprava não sei quantos. Todos os meus livros ou eram de psicologia ou era de alguma coisa. Eu sempre gostei de livro, mas olha, esse livro do Dan é muito diferente. Por quê? Ele pegou esse livro é baseado em todas as sessões que ele deu
durante, sei lá, esse livro eu acho que foi escrito em 2011, se eu não estou enganada. Então, ele tinha aí quase 10 anos de Access, né? Ou por aí, por volta de 10 anos, é. Então, ele pegou uma compilação de coisas que ele via, como que ele via os clientes respondiam as coisas. Ele pegou tudo isso e colocou no formato livro. E, para quem fala inglês, e para quem está aprendendo também, o livro, é, como é, o audiobook é lido por ele. Então é mais interessante ainda, porque eu acho bem fantástico para ele, para falar assim as coisas, né? Então ele fala com aquele jeito dele. Então eu li, entre aspas, que eu ouvi o livro em, sei lá, umas 4 horas num sábado. Eu não conseguia parar. Eu tenho até hoje ele no meu telefone, que eu peguei o. Porque, assim, esse foi o livro que me abriu realmente para o Axis. Que eu fui fazer uma classe de barra, mas assim, tudo bem, legal. Eu estou sempre metida nessas coisas, aprende uma técnica, outra, para mim está ótimo. Eu incorporo tudo. Fui à classe, gostei, mas eu gostei mesmo foi das perguntas. Falei para a facilitadora na época, era uma amiga minha. Falei, eu gostei mesmo foi das perguntas. Como é que a gente aprende a fazer pergunta? Olha eu. E ela era a primeira classe que ela tinha dado, ela também não sabia, né? Ah, não sei, Ana, mas olha, por que que você não leu o livro de um dos fundadores? Ela falou assim para mim. Eu falei, não sabia nem quem era Dan, quem era Gary. Prestei nem atenção quando na classe falou que era o Gary que tinha canal. Cara, nem prestei atenção. Eu, do jeito que eu sou, tá, né? Aí eu falei, tá, vou ver, Eu fui pegar o livro achando que ia ter esclarecimento sobre as perguntas, né? E, cara, aquilo virou completamente a minha Muita mente. gente começa, né, com esse livro, conhecendo esse livro, cai de Esse repente. livro, cara, esse livro, eu Jane, acho que é a leia que Bíblia. você vai. E assim, ele é interessante É, porque você não precisa seguir, né? Você pode, de repente, ler ah, pedaços aleatórios. É bem interessante, exato, assim. Ele exato, é meio, mas começa aquele pelo livro tem fim, de assim. tudo um pouco, ele tem de tudo um pouco, é fantástico. Pô, assim, eu acho que é um livro diferente. O título é Sendo Você Mudando o Mundo. Sim, do Dan Here. E é exatamente, esse eu tenho até ele em português aqui, que eu comprei um de Sim, 10 que era para vender nas minhas classes de barra, mas os brasileiros aqui, sim, os brasileiros aqui não aparecem muito, não. Então, os que apareceram, compraram, olha, vamos combinar. sim, E aí, o que que eu fiz? Eu presenteei vários, sabe? Mas ainda sim. tenho dois aqui. Ah, eu tenho Ainda também tenho aqui. dois. E, inclusive, peguei o autógrafo do Dan. Está autografado no livro. Ah, Ó, pode importante. melhorar ainda mais. Mas, Então, Ana, trazendo um pouquinho comece muito por aí. legal a história que você trouxe, né? Como, né, dos implantes, tudo da questão de pedir e como isso, né, vai numa sequência. O que você poderia falar, tipo, da clareza que traz esse livro, né? Porque é muito interessante porque ele traz em capítulos a sequência. É uma transcrição de classe, então as É. pessoas fazem, os alunos fazem perguntas e o Gary e o Dan vão, né, Tem facilitando, trazendo aquilo. facilitação, e tem umas facilitações ali bem, sabe? Ó, tem Vou duas dizer aqui que eu anotei. pesada, bem assim, né? Ó, Profundas. anotei aqui, ó. Implantes de extração são como uma névoa. Você acha que está reagindo a algo Uhum. real, mas na verdade está só evitando ser. Então, todos os lugares onde vocês compraram como real todas as reações emocionais, vamos destruir, descriar, por favor? Sim. Sim, Certo, errado, bom e mal, pode hipócritas, assim, curtos garotos, povo de criações, bases, alins. Jane, esse é o nosso enunciado aclarador, é uma varinha mágica que limpa. Eu acho que não sei se você já escutou o Celso falar, mas enfim, depois a gente tem uma explicaçãozinha para é. cada palavra. Mas isso é só E porque sobe a energia e isso limpa a energia que limpa. sobe com a pergunta que a Tipo, gente você faz, traz né? algum ponto de vista e daí você já destrói, descria todo ponto de criação daquilo, sabe?
E realmente chama implantes distratores porque eles deixam você nessa distração. As barras de Axis, né, que é uma das ferramentas que a gente usa dentro do Axis, ela trabalha também com os implantes que ficam aqui, ó, nessa região aqui da nossa cabeça. E tudo isso que a gente comentou, que é raiva, fúria, ódio, acusação, fica tudo aqui. Então, um vai desencadeando o outro. Começa pela raiva, né, Ana? E vai na sequência passando por todos, assim. Parece que sempre volta na raiva, né? Você termina no medo e É, volta pra raiva, enfim. raiva é uma coisa interessante, né? Porque a Uhum, raiva, e é uma coisa que é falada nesse livro, discutida, que a raiva pode ser uma coisa que está mascarando a sua potência, né? uhum. Quando você está com raiva é porque tem uma potência que quer sair ali, Não mas, tá podendo. né? Você está suprimindo aquilo, né? Sim. Então ele fala ali, o Gary fala que é para você perguntar também, que né, não vai sair por aí agora, né? Como é que falava um amigo meu? Arrotando marimbondo vermelho, né? De raiva. Ah, não, isso é implante. Não. Uhum, Ou é a potência, deixa eu soltar minha potência. Não, você faça perguntas, né? uhum, Isso é implante ou isso é uma potência que eu tenho escondida aqui, né? Ou uma uhum, potência que está por trás disso aí. E a questão não é, nunca é você reagir a outra pessoa, né? sim. Quando você, principalmente quando você está com raiva, porque geralmente você não está presente e você não está nem consciente de que aquilo é um implante, mas Uhum, você quer ganhar naquela situação, entendeu? Então, assim, seu ego toma frente e, mostrar para ele agora, né? sim. Como se faz. E no final das contas, aí eu pego isso da Cabala também, né? Que eu estudei Cabala há muitos anos. E a Cabala é muito interessante como o Axis tem muito a ver com a Cabala, porque a Eu acho que Cabala o Gary era um provavelmente cabala, ele provavelmente. é um cabalista. Então, a Cabala, a essência da Cabala é você, vamos dizer assim, você dominar o seu lado reativo, né? Uhum, Então, uma coisa é você ter, a Kabbalah fala assim, uma coisa é você ter uma emoção reativa, ou seja, no caso a raiva. Agora, outra coisa é você agir baseado nisso. Aí você reagir, realmente. Você agir com raiva é você reagir. E aí o que que acontece? Aquilo é eles chamam de, né? Uma, como é que chama? É um curto-circuito, é uma gratificação imediata, uhum, instantânea. Mas o que que acontece? É como o filamento da lâmpada, né? O filamento uhum, da lâmpada está ali para evitar que aquilo exploda tudo, né? Porque tem uhum. o positivo, o negativo e tem o filamento no meio. Porque se tirar o filamento do meio, o filamento você veja como o tempo, né? Para você, se você reagir imediatamente, você explode tudo. E aí aquilo tudo vira cinza e não vai para lugar nenhum. Depois você fica se sentindo pior do que antes, né? Então você demora, vamos dizer assim, a sua gratificação, né? Você atrasa a sua gratificação. E o que que é isso, se não é você estar presente, olhar para aquilo que está acontecendo e fazer uma pergunta? Isso é um implante Sim. ou uma potência, né? E continuar fazendo pergunta, porque quando você reage, é quando você responde no piloto automático, né? Uau. Bateu, levou. Comigo é assim, bateu, levou. O que que você consegue com isso? Nada. Nada, né? Uhum. Então é para olhar para isso, né? Muito Eu acho legal. que tudo isso traz essa ideia de você estar presente em cada momento.
Você está Percebendo, né? observando, Percebendo que está percebendo. comandando o show. E os implantes, eles comandam o show, gente. Então, assim, esse livro ele vai trazer. Eu também fiz uma série, Ana, que começou ano passado, esse ano eu repeti, você lembra? Que eu fiz chamadinhas dos implantes antes de você começar a traduzir, né? Inclusive, estou pensando em terminar essa série semana que vem. Tanto que veio essa questão de você vir, daí eu falei, por que não? Porque eu tô atrasada, na verdade, com a última série dos implantes, né? Eu fiz duas, tá faltando a última. Porque daí ele traz no livro, né, mastigado pra gente realmente, para você perceber o que tá comandando o show, É. sabe? A gente não E, te- percebe, e na tem, verdade. o livro tem uns processos muito loucos, viu? Sim, Muito loucos. Quer algum processo do livro? Em português eu vai, pego por aqui favor, agora. vai. Diga um Manda. implante aí que eu vou pegar um. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Qual o implante que vocês preferem? Morte. Qual o preferido? Ah, e eu já ia dizer assim, amor, é porque a gente Amor. Ai, amor. quer geralmente, né? Quer Acusação. morte. Então vamos ver morte. Cadê a Não, a gente tá morte? falando. Voltamos no livro agora dos implantes, Kátia. A Então Ana vamos vai fazer ver. uma facilitação aqui, que ela vai trazer. Quentinha, que ainda não foi traduzida, Vamos mas que já foi pegar traduzida um. e que a gente sempre tem aqui no nosso programa É coisas tradução inéditas. provisória, viu, gente? Não é definitiva. Peraí, deixa eu achar o capítulo aqui da morte. Deixa eu ver que página que tá, que fica mais fácil, Acho que é né? lá no final, depois de vida, Ainda paz. é a última, É é a a última, última. galera, que vocês querem matar. É a morte. Não, não é a última, não. É no capítulo 5. Pô, seria tão mais fácil se desse a página. Poxa, como pode melhorar? Vamos ver aqui. Mas pode trazer outra, Capítulo talvez não seja essa, talvez 5. seja outro implante. É porque o índice desse coisa É não diferente. tem, não tem página. É, não tem mesmo. Não tem página. Como pode melhorar? Traga aí, Ana. Puxa, Não vamos ver. precisa ser, não precisa ser da morte. Pode ser que seja outro aí, que Não, seja a não contribuição. precisa ser da morte. Então vamos, Não, vamos ver onde é que ele para aqui. vai. Que é a contribuição para quem está assistindo? Isso no futuro e agora. Qual o Gente, implante? nossa, esse aqui é muito doido esse processo, viu? Fale. E esse aqui está na parte da paz. E paz é um Hum, implante, viu, faz o gente? implante. Leiam um livro para vocês entenderem por que paz é um implante. Tudo que você tem feito para comprar um ponto de vista diferente sobre paz, você vai destruir e descriar? Sim. Vezes um Deus e leão, Sim! certo, certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as 100. Cultos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Mas eu vou dizer um para enrolar a cabeça de vocês. Esse aqui, olha. Que a atualização física da doença sem fim da paz você não está reconhecendo como a perfeição da criação, do amor, do sexo e do ciúme, como a total e absoluta diminuição da raça humana até a extinção. Tudo que isso é, vezes no Deus cinema, você vai destruir, descriar. Sim. Se é errado, bom e mal, pode, pode, todas as 100 cultos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Então é isso. Tem uns processos assim que isso aí é para a mente realmente não entender. Cognitiva. A É, mente cognitiva fica ali, aí ela fica tentando decifrar, enquanto isso aí já está cuidando da energia da coisa, né? sim. Então esse aqui está na parte, De vida, vida, deixa não, eu ver, paz, está na parte, vida, está viver, né? página 161, está na parte Tá na revisão já, de né, Ana? paz. Está na paz, está na parte da paz. Muito bom. E aí, minha gente, vocês têm alguma pergunta para tia Ana antes da E gente alguma pergunta para finalizar? a tia Ana? Alguma pergunta, algum comentário que alguém queira fazer?
Aproveite, Usem-me e viu? abusem-me. Que a hora dela é cara e é dólar, viu, Celso? Se quiser fazer, pode pedir, mas talvez a É, inflação, né? o dólar, você sabe que Peça. pode variar. A gente fechou o câmbio agora às 16 horas, então pode ser que você pegue um corte um pouquinho aí. Quanto tá o câmbio, por sinal? Só, só por diversão. A gente se divertir, em vez de chorar, a gente rir, né? Sim, amigo. Vai pedir agora, Celso? Quero que pese. Eu quero que você peça para dar certo tudo, que a gente combinou nossa sessão de negócio para ganhar dinheiro e você também, entendeu? Isso aí. Já vou ligar para aquele cara lá que a gente Perguntas. perguntas, Alguém tem comentários. pergunta, comentário, crítica? Olha, isso tudo foi um horror. Nossa, que perda de tempo. Tá aqui, vendo essas historinhas Ah, todas. não, foi maravilhoso. Adorei esse exercício. Acho que eu vou brincar com os meus amigos. Vamos, Celso, a próxima vez a gente sai sem A dinheiro, tia sem nada. Mística gostaria de saber mais sobre o implante do amor. Você e a torcida do Flamengo no de São Paulo do Corinthians, né? Com certeza. Esse aí, esse Esse, aí é o implante de grande audiência, com certeza, né? Porque uhum, tudo nessa realidade gira em torno, em bom, torno não do amor, tudo, né? mas a maioria, né, das coisas, Sim. grande parte, é o amor, que você tem que ter alguém que blá 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 Que blá, você né? encontrou a pessoa perfeita que você sempre procurou, que essa Isso, pessoa é para casar e que que, nunca ninguém lhe que é tratou assim. aquela, é o É amor, aquela, é o amor aquele verdadeiro. definitivo, aquele, a sua alma gêmea. Ai, eu tô Corre, querendo ver aqui, ó. Corre, é. corre. Pois é, isso que Corre que Gary é fala. implante! Se você olha assim, se você vê alguém assim, não olhou e sabe aquela coisa, amor à primeira vista. Não, isso aí Hum. é Amor é o primeiro psicose à implante. primeira, é o Amor é o implante. primeiro implante. Olha, é É, um livro, porque Celso. aquela Amor é o primeiro pessoa, implante. amor ao primeiro implante. Aquele que você olha assim, tem que ser aquela, tem que ser com aquela, tem. Ai, Ah, caceta. corre, Corre. corre, corre, porque é Não vai implante. dar muito certo. Ah lá, vocês Não, não vai colocou dar o nada amor de certo. Deus, o amor espiritual também. Nossa, isso foi muita contribuição. Pode POC nessa perfeição. Você sempre Pois consegue é, diferenciar o que é implante e o que é potência? A Diane perguntou. como que você diferencia? Fazendo pergunta, fazendo pergunta. Pergunte. É, é. Isso Isso é é implante ou é uma implante potência? ou é O que você tem que potência? perceber daí, Jenny, o que que fica mais leve, tá? Eu sei que é tudo louco pra você, né, que tá chegando agora pelo primeiro contato com o Axis, mas a gente sempre vai pra pergunta, a gente pergunta, né, e percebe no nosso Pode corpo, ser na né, mente. ou na Na mente, o que mente, que é não, mais não leve. faça em voz alta, não, porque o pessoal vai começar a dizer, Vai achar que ih, você é essa daí, louca. Essa daí é essa daí, o que que estranha. ela tá falando? Implante? Hum, Né? Tudo na sua cabeça aqui, na né? Amor e cabecinha. implante? Nossa, você vai ser até apedrejada. Nossa! Ou então alguém vai te perguntar o quê? Implante de seios? Que implante que você está falando? Implante de Implante de seio? silicone? Ah, pera lá, De meu celular. silicone? Exatamente. De dente, a Kátia De falou. dente, né? Pois é. Quero E falar por em aí áudio, vai. pode? Pode, a querida poena, a tia mística. Pode falar Fala, em tia áudio com a mística. gente? Peguei. Cadê você? Cadê você? Assim que meus sobrinhos Foi devem me visto também? chamar, tia mística. Pronto, você está ao vivo aqui com a gente no Palco Livre. Seja Eba! bem-vinda, professora de canto. Minha professora de canto, Ana. Ai, que delícia. É. Aí eu quero também. Prazer. Bora fazer isso acontecer, viu? Porque a Vamos, gente está nesse vamos, vamos, movimento de pôr a vamos. voz no mundo. Vamos divertir. Seguinte, eu que coloquei ali a dúvida sobre o implante do amor, porque eu estou apaixonada, e esse amor é tão Hum. grande, mas não é Que te exatamente. distraiu de tudo na tua vida. Ah, vou te falar por uns 2 dias, viu? Pois é. Menina, mas não é sobre isso. Hoje eu estava entrando no espaço e eu estava começando a fazer algumas perguntas interessantes.
Porque logo que a gente entra em relacionamento e torna isso público, a gente ganha uma patrulha da fraude juntinho. E aí, veio falar, mas é muito longe, mas falando isso, porra, não dá para aproveitar a porra do momento? Quem que é essa pessoa miraculosa que vai chegar na minha vida que há 31 anos não aparece? Deixa eu ficar com o moço que eu quero. Que cacete, né? E quando você traz essa questão da perfeição, eu vejo o quanto a gente fica. Não sei se a espera também pode ser um implante, pode ser alguma coisa para distrair a gente, né? Da gente ficar ali esperando, 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 esperando. Tipo, às vezes a mágica tá acontecendo, às vezes é naquele time. Com a Elo foi muito assim. A gente se Você conheceu. não está no presente, né? Se você está É, esperando, você está vivendo onde? No É. futuro. aonde? O Que que, o lugar que que Lembra que é vai esse? do acontecer? implante da dúvida também? Que eu falei, você tá no implante da dúvida. Sim, Que você da fica muito nesse dúvida. espaço da dualidade. Ai, É, sim, nananã, é. né? E tem muito a ver também com a galera tech, né? Que tudo tem que fazer um sentido, mas que sentido que é esse, que matemática louca que é essa que eles precisam tanto, que até hoje eu não entendi, né? Tem que estar tudo perfeito, mas numa ordem muito interessante, enquanto a gente tem a maravilha do presente, né? Que é essa coisa de a gente escolher e Exato, ficar satisfeito. Enfim, falar me ajuda a colocar os pensamentos em ordem. exato. Porque E ela a tá no No implante meu do dúvida, caso. amor. a dúvida é aquele negócio, né? Quando você tá em cima do muro, imagina o que acontece, né? Senta em cima do muro para você ver, não é nada agradável para Extremamente. para as suas partes íntimas, vamos dizer, você ficar sentado em cima do muro. Então, já é uma coisa que não é bom estar. Não Legal. sei se vocês conhecem um livro um livro muito antigo, do Napoleon Hill, que se chama Mais Sim. Esperto que o Diabo. Esse Uhum. livro Gente, é a é segunda vez que falaram pra eu ler esse livro. fantástico. Esse livro é Uau. fantástico, tá? Então, uma das coisas que ele fala ali, né, que esse livro, para quem não sabe, o Napoleão Hill, que ele já era meio assim humanoide, maluquinho, ele começou a fazer uma entrevista com o diabo. O que é o diabo? Está dentro da cabeça dele mesmo. Então ele começou a tipo canalizar. Ele fazia pergunta e vinha a resposta. Então ele perguntou para o diabo se, poxa, por que que você não estou parafraseando, vocês olham lá no livro, mas assim, por que que você não tenta convencer essas pessoas que estão na dúvida, se estão no lado do bem ou no lado do mal? Por que que você não tenta convencer essas pessoas a passar para o seu lado? Aí o diabo vira para ele e falou assim: eu não preciso. Por quê? Porque elas já estão no inferno. Quando você está na dúvida, você já está naquele, sabe? Ou você cai para um lado do muro ou para o outro, não interessa o lado, mas no meio só dói os genitais, viu? Em cima do muro. Sim, Então, esse é o implante da dúvida, que sim. te tira totalmente da presença, né? E te puxa, ativa a sua mente crítica, né? Aí, se fizer isso assim, assim, mas se isso assim, assim, nananana. E se fizer esse outro assim, assim, não, se fizer isso assim, assim, nananana. Então, imagina que você fica rodando em círculo e Na não vai a lugar masturbação nenhum. mental. Masturbação mental, Uhum. né? Mas a questão sua, Poena, né, ela acabou de desfundamentar, tá? Fala parabéns pra ela que ela fez o fundamento dela esse final de semana em casa de Celso Tadei. Bem-vinda à Bem-vinda ao. desfundamentação. É. E assim, e Nada será como antes. ela foi pro meu fundamento, no implante da dúvida, tinha resolvido não fazer o fundamento, sentou em cima do muro, machucou os Uh, genitais, decidiu fazer o fundamento, apaixonou-se, voltou e sofreu. Então, assim, ou seja, imagina a cabeça dessa mulher. Mas, enfim, o que você tem que perceber, gata, é o que você aprendeu lá no fundamento, lembra? Tipo assim, vai ser Sim, divertido, eu vou ganhar sim, dinheiro, meu corpo vai ficar feliz, tal, tal, tal. aquelas perguntas. Aquelas Lembra daquelas perguntas. perguntas, viu? E aí você sim, perceber o que pode ser criado sem sim, sim. nenhuma projeção expectativa daquilo de ser o perfeito, de ter encontrado, Isso é. sabe assim? Destruir, descriar Aham. toda essa baboseira para que daí você possa viver algo É. grandioso. Não é, Porque Ana? também, olha, a perfeição é uma limitação. É. Se você vê aquilo como
o limite. Único, É único perfeito, não, limite. não, não pode melhorar mais nada. E às vezes você destravou um Perfeito, entendeu? negócio que é o de receber, né? Do relacionamento, de escolher um relacionamento, e talvez não seja nem esse moço. Talvez seja outro ainda mais. Não sei, entendeu? Tô dando um exemplo. Mas Sim, às vezes claro. é desbloquear algo que estava ali em você, que nem a Ana. Ela desbloqueou um negócio ali no DEM e daí ele passou, presenteou outras pessoas. O que mais é possível? E às O que mais é vezes, olha possível? só, Uhum. essa questão de relacionamento, eu tenho um ponto de vista muito interessante de relacionamento. Não Tenho comprem o muitos ponto de pontos de vista. vista. Não comprem, não comprem. Mas eu olho para os relacionamentos que eu tive a minha vida toda e eu não acho que nenhum deu errado. Vamos dizer assim. Eu acho que cada um. Não. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar que assim todo relacionamento tem data de validade. Eu Interessante ponto acho de que vista, né? é um interessante ponto de vista. Mas, sabe, tem uns que a data de validade é em 30 anos no futuro, tá tudo certo. Tem outros que 2 dias, É, entendeu? Então, enquanto está sendo divertido, sabe, não põe projeção é. do que isso vai ser, do que isso pode ser, do que isso poderia Senão ser, do que você isso deveria paralisa. ser, né? Porque isso Legal. tudo isso cria limitação. Uhum. Leu Do que Verdade. Projeções, leu o livro Pés Júnior, Projeções, Expectativas, Separações, Rejeições, Julgamentos. uhum. Legal. Gente, eu tenho 3 livros para ler. Tem. Esse que você traduziu, o Mais Perto que o Diabo e esse agora. Tem que anotar aqui, peraí. A dica é: compre um Kindle e vai pregando na Amazon lá. É Entendeu? verdade, A dica fica a é dica. verdade. Eu acho que hoje em Porque é uma dia é o coisa melhor assim, caminho. é o maior caminho, porque é lógico que é muito legal o livro Mas eu físico, gosto do né? Eu livro, gosto eu também. gosto Mas também, eu assim, uma coisa gosto, para você ler, né, rápido, você compra, já tá na hora tá? disponível, peça e receberá, sabe? É tão rápido, É, né? e tá contigo ali em qualquer lugar, né? É. Às vezes O, tá no o Celso ônibus, tá também no não tem metrô. Kindle. Eu perguntei, né, amigo? Você tem? Tem? Não, mas Tenho, você tenho, tem? tenho, Mas não não, uso, gosto. não usa, né? Gosta do Não, mas livro Me, isso, me físico. irrita, me mas irrita. você pode colocar no celular. Eu tenho Kindle, mas no celular. Hum, No celular. No É, celular. Mas e Você aí, como é que compra você na passa a Amazon, página? Fica eles. aquela coluna assim? fica. Não, é um aplicativo, é um É, o aplicativo. aplicativo. É um aplicativo. Quer ver? E sabe o que que é legal, Ixi, Celso? até Que ele esqueci. Aqui, ó. você pode selecionar e ele cria também. Tá vendo? É, Esse que tem o menino é, sentadinho ali, ó. Ah, entendi. uhum. É o interessante ponto de vista que eu tenho. 5, 5, 5, 5. 5. E também tem um. Bom, esse aí é o. Esse é de audiobooks, se chama Audible. Ah, esse é muito bom. Ele, sabe, você paga por 100%, que aí eu mês anoto lá. e eles te dão. Olha lá, Isso aí mostra para digerir o não, livro. mostra o livro, mostra o livro. Esse É, livro é fantástico. Aqui, ó, Esse isso. livro aí, sendo você. Também tem, esse ó, livro, fotografar. Ah, eita, metidinho. Eita, muito ferro. bom, muito Esse bom. livro é muito foda, cara. Esse livro é demais. Esse livro já me Porque fez assim, chorar várias aborda, vezes. Várias vezes. aborda tudo. E assim, eu quando li esse livro, eu disse, gente, esse cara fala a minha língua. Ele é da minha tribo, ele é da minha tribo. E foi esse livro que me fez, eu falei assim, eu vou fazer uma classe com ele, presencial, porque eu vou dar um abraço nele. E assim foi. Meu primeiro fundamento foi um fundamento global com Global. eles dois. Muito Falei, Então, não, eu vou, quero ir lá com ele. não vai descoisar que meu gato apareceu. Tá vendo aqui? Mas é isso, Ana. Não vou. Contribuir. Muito legal, acho que tudo que você trouxe aqui. É, tem a ideia de quando vai sair? Quando que é o lançamento do livro? Tem Olha, dá mais uns. Eu acho que o meu prazo para entrega é em junho, eu acho. Uhum, Eu acho, tem que olhar. Acho que é em junho. Então dá, vamos dizer, se prepara para que seja em agosto, por aí. sim. Porque aí faz depois que está pronta, né? Depois que É, passou todas as revisões, aí eles colocam no PDF, aí o PDF tem que ser revisado também para ver se está tudo ali, distrações. se está tudo certo, né? Se os capítulos estão todos e tal. E aí eu acho que é coisa rápida.
É Olha lá, a coisa Jenny rápida. colocou: Então, acho minha que dá gosto. sugestão é colocar o título Distrações. Olha lá. Obrigada pela sugestão. Eu acho, vou conversar isso com a revisora, mas eu acho que é mais abrangente colocar no plural mesmo, Distrações. Ana, porque são várias distrações. É mais Muitas. amplo, Ana, exatamente. Diga, Ana, me diga. chamou esse livro é demais, ele fala, né? Ele fala esse livro. Você É, tem alegria demais para trazer ao mundo para se é, permitir ficar mergulhado na tristeza. E se você não sabia, é somente porque você percebeu quanta tristeza o mundo ao seu redor escolhe. É somente porque o mundo ao seu redor torna a tristeza mais real do que a alegria que você sabe ser possível. E é somente porque você se ocultou sob montanhas de realidade de outras pessoas, acreditando que se você permitisse que ela fosse vista, poderia ser esmagada ou destruída. Porém, nada que alguma coisa ou alguém jamais fez poderia verdadeiramente destruí-la, porque você está aqui agora. Agora é a hora de despertar essa alegria. Nós a requeremos. A terra a requer. O universo a requer e nos implora para termos a coragem de revelar essa diferença chamada alegria que somos nós. Olha que é. lindo. Agora é a hora. Nossa Olha. Senhora. Agora é a hora. Vocês veem, isso é tipo A a Bíblia terra do requer. humanoide. Sim, muito lindo. É Você E o que me faz bem. aprendemos? chorar, cara. O que aprendemos com Ana hoje? Pedir. Tá vendo? Vamos pedir. Ai, Ana, obrigado. Peçam, Obrigada. Então, Celso, aquele peçam todo negócio lá, dia. vamos pedir. Vamos pedir. Peçam Logo, todos vamos os pedir dias. para você traduzir do português para o inglês, porque logo o Celso terá um livro publicado em Axis. Eu Uau! declaro. Aleluia! Ué, com total facilidade, você vê. É possível. É Dez possível. cocoricos. Basta você querer. Viu, Ué, tem Celso? tanta Basta gente. você escolher e querer. Basta você escolher, exatamente, né? Querer, não que querer, você fica É, querendo, você fica querendo. Querer, fica com querendo. certeza. É, Ana, o que você é mais é demais. possível. E ó, ela tá na mesma vibe que você. Tá com as meditações lá do Joe Dispenza? Ah, Joe eu amo, Dispenza. gente, eu amo. Amo, amo. Amo, amo. Vambora pra. Vamos, vamos embora para Marco Island. Bora. Acho que é em agosto que A tem, gente cara. O que mais é faz Olha uma lá. possível, hã? faz uma Olha, nós todos classezinha de juntos, Axis em hein? Roma, pega um avião e vai pra. Uh, Caraca! olha, puxa, ganhei US$ 5 milhões. Convido vocês Eu todos aí. peço. Não, quem estiver escolhendo ir, eu Posso ficar topo na fazer sua Tá uma onde, reunião. casa? Ana? Você tá onde? Você, Fisicamente. fisicamente, eu estou em Washington, Ai, D.C. amor, tá Estou calor na aí. capital aqui. Tá, hoje fez um pouquinho mais fresquinho, mas é primavera, quase verão, né? Mas hoje estava meio fresquinho. Eu saí para fazer minha unha, aí estava chovendo, estava meio fresquinho. Eu vou ficar Fresquinho, frio. né? Essa Frio da Mas carioca porra. perdida aí no frio, né, Celso? Essa carioca perdida no Porra, o frio. frio da oi, já porra das congelei coisas. aqui, já congelei Oi. aqui, mas agora tá tranquilo. Essa época, janeiro aqui, fevereiro, Muito bom. aí, sabe o que eu digo para todo mundo que eu aprendi aqui é você tem que se agasalhar de acordo. E pronto. Feito isso, sabe, é que a gente não está acostumado com isso, né? A gente joga um casaquinho e fica tremendo. Não, não. Aqui É de sabe? De verdade. um casaco de peso mesmo. E eu, como sou friorenta, ainda ponho mais umas duas blusas embaixo, três às vezes, né? E vai pra luta. Luva. E isso aqui, ó, tem que botar isso aqui bem agasalhado, né? Pescoço, faz a diferença. Então, mas a gente sobrevive, viu? E é legal, é diferente.
Vou Que conhecer. brincar na Vou neve puxar Maravilha. é diferente também. vou puxar a energia de Washington DC para ir esse Puxe ano, hein, e Celso? puxe e Heloísa vai lá, puxe. tá? Então, ó, Vou. Heloísa, eu E declaro uma vamos classe no fundamento em Washington. Vai. isso, e em Eu outras declaro o seu cidades que livro do Access. quiserem, outras cidades também que Queiram estiverem requerendo da minha energia. dispostas a contribuir também. Outras cidades que desejam contribuir, a gente também pede, ó. Verdade, Ana. Vamos pedir, porque tem as cidades lá na Flórida, né? Tem Miami, tem Uhum. Boca Raton. Ai, que delícia, cara. Eu quero isso, Então, quero vamos isso. fazer uma classe em Boca. Vamos fazer. Tem algumas facilitadoras, tem alguns praticantes também. É, tem algumas pessoas de Access no sul da Espalhadas Flórida, pelo né? mundo. Miami, não, ali na área ali de Miami, Boca, Fort Lauderdale, tem brasileiros que fazem facelift. Tem É, classe na olha, Flórida. É isso que a gente está puxando a É isso energia que a gente agora. vai puxar a energia. Você tá na Gente, Flórida? se vocês tiverem amigos, conhecidos, vizinho do amigo, Se você tá assistindo amigo essa do live e vizinho, você é se da você está Flórida assistindo, se e você é quer da receber, Flórida, a gente pode ficar na sua casa? A gente vai pedir. a gente pede. Não é muito recomendado pelo Access que se faça isso, né? Tipo, ficar na casa da E se eu pessoa que puder ficar está. na sua casa, eu posso levar a Ana e o Celso? Se você tá assistindo. Mas É sem o que eu problema, a aprendi. gente É o que arruma eu um aprendi com Airbnb a bem Ana. interessante. É. Não, pedir tudo certo, que eu digo assim, às vezes não é muito interessante você. Eu já vi histórias assim de facilitador que ficou na casa da host, que não foi uma experiência muito boa, Ai, mas o bom, Neto, você o sabe Celso essa e o Eu Neto. host. falei isso pra Elô. Falei isso pra Sim, Elô. Tá doido. o Celso falou: não É, pode ficar onde seus alunos estão. Não pode, é, não. Olha aqui, eu falei que seria uma caceta. Mas, enfim. é. Às vezes pode ser uma experiência meio interessante, né? Então, Traumatizante. Entendi. é. Então, Não, e a cada um na facilitadora sua. depois que se lasque, né? Também tem isso, né? Que fica lá, porra, Pois é, acho que a facilitadora escolhas. tem que ser cuidada, É né? verdade. Porque é Eu muita acho. Na verdade, tem coisa, que ter um espaço, porque né, você tá processo. facilitando as É, pessoas, né? Então, é isso. é Então, isso. gente, então arrume uma casa pra mim, sozinha. E pode Mas arrumar também uma casa pra mais do que Ana, pra Sam. mais do que a casa, além disso, a casa é secundário, que a gente precisa pessoas interessadas. Uhum. Sim. Isso que a gente precisa, isso que a gente está pedindo, pessoas interessadas Eu peço também. em fazer um fundamento com a Heloísa e outras classes. Uhum. E Ela o que está mais? prontinha para conquistar a América. E o que mais é Uau! O que mais é possível? possível? O Isso. que a gente pode fazer para contribuir com a Elo conquistar a América? Hã? É isso aí. Esse ano é da Façam América. O ano essa passado foi da pergunta, Europa, esse ano é da América. Escolha, não escolha. é? Então, aqui tem muitas Heloísa cidades que você Aventureira, pode. Heloísa Aventureira. Eu dou maior apoio, porque eu adoro uma aventura também. Adoro. E Maravilhosa. depois ter as historinhas para contar, né? Como pode Muitas. melhorar ainda mais. Você faz tradução de classe também, do Dan, do Gary, da Simone? Não, Não, eu sou da parte só de de tradução livros. escrita. É. Não escolhi. Eu achava que tinha escolhido isso bem no início, né? E ficava adiando sempre, porque a gente tem que mandar cinco traduções de meia hora de uma classe, né? Aí eu mandei uma e fiquei enrolando. Só traduziu o DEM. Ele foi o único que saiu. Aí eu falei para a menina, eu vou mandar, eu vou mandar. E ela ficava me pedindo, eu vou mandar, eu vou mandar. Porra, mas o Dan é o Corpinho, mais difícil. Você fez Corpinho o não do Dan. queria fazer. O DEM saiu na energia, assim. Foi uma. Não sei se vocês viram na época da pandemia, ele fez aqueles 14 dias, né, com o DEM. Uhum. Aquilo me motivou tanto, a energia estava tanto que eu fiquei, vou fazer. O que é o Olha, foi a Reset? única coisa que me pôs. Hum?
Reset? O reset? Set? Não, Não, foi antes, foi em 2020, na era pandemia. 14 dias com o DEM. 14. Hum. Esse ainda está disponível. Gente, isso foi fantástico, viu? Se vocês querem uma coisa assim que cobre tudo, que com várias ferramentas, 14 dias com dengue, acho que custou US$ 14 esse negócio. E no final das contas, eram 14, foram 21 vídeos que ele fez. Sabe como ele é, né? Ele não para. E cada vídeo era mais de, sei lá, 1 hora. E ele abordou tudo. Olha, vou sincera para vocês, aquilo me manteve sã durante a pandemia, viu? As pessoas falam, isso, aquilo. Não, para mim foi uma época de diversão. Foi provavelmente o ano que eu fiz mais classe de Axis. Vai entender isso, né? Eu fiz muita classe naquele ano. Muito bom. Mas esse programa, cara, gente, peguem. Custava, eu não sei se eles mudaram o preço, custava US$ 14. Quando saiu, custou US$ 14. Nossa, tem tanto. Pede pra gente, Uma Ana, já que você maravilha. tem amizade. Liga Né? pra ele. Liga pra ele agora, Ana. Pra todo mundo que Tá tá bom. participando. Tá eu e mais 12 pessoas Olha, aqui. gente, ele é bem generoso, é bem capaz dele dar, viu? Que ele é muito generoso. O Dane é muito generoso. Outra historinha aqui, né? Que quando eu fui no ABC, em Houston, em dezembro, né? No fim, na hora perto do Natal, eles convidaram a gente para ir na casa deles. Ele e Ai, você foi, né, o danada? Gary, né? Eu Eu vi. fui, tem uma foto até e tudo na casa dele. Mas assim, eu sou tão, sei lá, despistada, qual é a palavra, né? Que o Dan estava dando o dragãozinho para as pessoas. Eu não peguei. Como pode? Eu fico assim, sabe? Eu acho que as pessoas ficam tietando ele tanto. Eu não quero ser mais uma, ficar ali. Eu gosto de ouvir. Assim, eu vou nas classes, eu não faço nem pergunta, que eu gosto de ficar ouvindo, eu fico captando tudo. Eu fico num modo completamente diferente, né? Vocês veem que eu não paro de falar, mas eu fico assim, eu querendo absorver tudo, né? Então, fico meio sem palavras. Mas ele é muito generoso, ele é muito generoso. Então, O que mais é possível? o que mais é Então é possível? isso. Pode pedir pra ele, a gente, Celso, fazer o livro. Já, a gente vai mandar pra você, tá bom? Ué? Está Que mais é sendo Eu, possível? já eu dou gestado. Já está apoio, com sendo gestado. certeza, Viu? Ela dá né? Mas apoio. assim, eu dou apoio, mas faça a sua parte, né? Tem que ter uma Sim. substância. Eu não posso chegar e dizer assim, olha, tem um cara que vai escrever um livro sobre quem eu não Não, sei não, lá, nem é um quero. cara A Elô aí, tá. A Elô tá escrever botando um a livro, sei pilha. O lá, negócio sobre o tá. quê, eu não O sei. Adoro negócio. botar o pilha. Eu tô no começo, assim, eu tô Não, ele achando só tá a. pensando, ele só tá pensando. É Dá o porque Eu tô enchendo o eu primeiro saco. falei com ela, passo. porque eu senti a energia disso, dessa Dá É. o primeiro criação, passo, assim, olha. presente. Eu senti Use a ela. ferramenta do Neto. O Neto me ensinou isso essa semana, viu? Uma conversa que eu tive com ele. Tem que Ah, começar, tem que dar o primeiro passo. Até parece que eu sigo, mas estou falando aqui, estou mandando a mensagem adiante. E começar. Olha, eu estou treinando escrever um livro, acho que a minha vida inteira, Você não porque eu ia sei. entrar na mesa de criação, mulher? Ih, mas aí Vai conflitou começar com. uma segunda-feira, 19h30 do Brasil, não quer não? Ai, agora eu não sei. Que agora eu estou Bora, fazendo um pô. São curso. 4 encontros, só você vai sair com os moços do teu a livro. dúvida Eu, é o implante Você de acabou de Satã. falar para Eu mim, era para sei. você. Não, eu não estou falando de dúvida, não. É que Não, eu não, não estou é dúvida. realmente, eu estou com um curso que eu estou fazendo que não me custou pouco, não. Ainda estou pagando US$ 1.500, mas é para melhorar minha vida profissional, não é nem, Mas é sabe? segunda-feira, 7h30 Não, da eu noite? tenho, eu tenho que fazer. O que eu estou dizendo é que vai embolar uma coisa com a outra, Vai nada, entendeu? o Eu mesa de tenho, criação. eu tenho que A, me- estudar a para mesa fazer de um exame. criação é 5% disso, sei lá, 1% disso, em reais. Uhum. E, É e é um só encontro por diversão. semana? É um Uma vez por encontro por semana. semana, 2 horas, vai nem doer. Tu vai escrever teu livro depois de 4 semanas. Tá louca? Começa que hora? É Não é segunda-feira que hora? segunda-feira, 7h30.
Sete e Amanda meia, Penteado. horário do Brasil. Bom, para mim é 6h30. Ai, que beleza, porra, perfeito, gata, desculpa. Ah, nem sempre é perfeito, não. Gata, Elô sabe como meus universo, horários são assim. Hoje tá tudo bem, eu não tenho nada para segunda-feira, essa agora. Ela fala que toda vez que Tem, ela não, não fala tenho, não. Tenho, comigo, que as coisas aparecem, é, que eu sou as uma. coisas. Tá vendo? Eu vou ter que começar a cobrar em dólar esse negócio, viu? Tá certo. a Gente, gente vai olha, Celso, fazer faz esse negócio que você vai ter manda a uma. informação para mim. Manda a Eu informação para mim. vou É mandar. isso aí. Faz esse que você vai ganhar presente, Isso hein? aí. Você vai ganhar presente Oba! de mim. Oba! Celso Você é vai, generoso. Ana. Lógico que vai. Eu vou fazer do Denria Hum. um mão fechada de todo presente que eu vou te dar. Você vai falar, nossa, Oh, o Denria é um. Olha, oh, meu Deus, já me senti assim. que Como, proposta. como disse a Camila hoje para mim, ai, agora estou me achando. Eu falei, gente, e que a gente, por que que a gente não está sempre se achando, né? O que a gente poderia escolher se a gente estivesse sempre se achando, né? Exatamente. Você está se achando, então, imagina, tudo é possível. Você está O que se mais é achando. possível? Tô me achando agora. Isso Vou fazer aí. essa pergunta. É É, isso. Muito obrigada, Ana Sanches. Muito Palco obrigada a livre. todos. Palco eu que livre. agradeço. Foi muito Gratidão. Se divertido, você viu? mora na Flórida ou em qualquer lugar, esteja interessado, estamos aí Isso. buscando Estamos aí. corpinhos. Entre em Muito obrigada. contato com qualquer uma de nós.